Rosana, o áudio está desligado. Boa noite a todas e todos. Hoje é dia 1º de dezembro de 2021. Estamos iniciando o minicurso podcast Diálogos sobre Questões Socioambientais no Ensino de Geografia, que faz parte da programação da 12ª Semana de Estudos da Geografia 2021 da UFSCar. Eu sou Rosana Figueiredo, sou parte da comissão organizadora. Também está aqui na sala o Paulo Lopes, que é parte da comissão. As ministrantes do curso são a pesquisadora, professora e doutora Dayana Aparecida Marques de Oliveira Cruz e a pesquisadora e graduanda de Geografia da UFSCar, Carolina Cardoso Dias. Eu vou passar a palavra, então, para as ministrantes e elas poderão se apresentar um pouco melhor e dar início ao minicurso, por favor. Obrigada, Rosana. Bom, boa noite a todas, todes e todos. Eu me chamo Carolina Cardoso, sou aqui estudante da GEL, da turma 019, e por ser estudante aqui da Geografia, eu já quero começar agradecendo, né, a realização dessa 12ª Semana de Estudos da Geografia. A gente sabe que é um evento muito importante para a nossa comunidade, e eu queria parabenizar e agradecer a coordenação dessa semana, né, feita pelo professor Emerson, professor Rico. Quero agradecer também a comissão organizadora, que é feita pelo Paulo, pelos alunos, assim como a Rosana. Alunos que já chegam no curso, né, pegando esse desafio de realizar um evento tão importante, que é a Semana da Geografia. Então, eu gostaria de agradecer a eles e parabenizar esse trabalho. E eu queria também dizer que hoje uma das nossas ministrantes, né, nossa colega Karina, ela não vai conseguir estar presente por motivos pessoais, mas eu também queria dizer que sem ela, boa parte, né, senão quase tudo não seria possível. Ela é uma pessoa muito importante, tanto nos projetos, nos trabalhos que antecederam esse minicurso, como na formulação desse minicurso. Então, mesmo ela não estando presente, também gostaria de agradecer a ela. Eu espero que hoje no nosso minicurso a gente consiga traçar uma conversa dialógica, que vocês sintam à vontade para comentar enquanto a gente estiver apresentando. Se tiver uma dúvida, algo a contribuir, alguma sugestão, qualquer coisa, sinta-se à vontade para ligar o microfone e poder conversar. Então, como eu disse, eu sou a Carolina, sou aqui da GEL, né? A professora Dayana daqui a pouco vai se apresentar também, mas esse mini curso e também os outros trabalhos que antecederam esse mini curso, esse projeto também, foi coordenado pela professora Dayana. Eu queria também dizer que, assim como a Dayana, a Karina, eu e também o Paulo, nós compomos o grupo de estudos de pesquisa e estudos de cartografia, Lívia de Oliveira. Acho que é importante pontuar esse grupo tão importante também. Bom, eu vou começar a gravação da minha tela, e aí, assim que estiver passando, vocês podem me dar um ok. Professora, se você quiser se apresentar, por favor. Eu vou aproveitar, Carol, enquanto você está compartilhando a tela, eu sou a Dayana, a Rosana me apresentou muito bem, né? Então acho que não preciso me apresentar muito mais. Sou doutora em Geografia, já dei aula na UFSCar com muito orgulho. E, inclusive, essa é a 3ª semana da Geografia que eu participo, né? Estou muito feliz por isso e de voltar aqui, depois de ter dado aula no curso, para falar um pouco mais da minha experiência na educação básica, né? Porque no curso eu falava, olha, pessoal, a gente precisa de uma educação dialógica. E aí, como fazer isso, né? Então, estou voltando aqui para falar um pouco da minha prática. Nada disso seria possível sem a Carol, sem a Karina, que não está presente hoje, e sem os estudantes, né? Que mais para frente aí a Carol vai falar um pouco do perfil desses estudantes que participaram. Quero também já agradecer a Rosana, o Paulo, todos vocês que vieram aqui falar conosco, dialogar conosco. E com certeza vai ser uma noite assim de muita reflexão, né? Um debate que para nós é muito importante, que não se encerrou no projeto que nós desenvolvemos com os estudantes da educação básica, mas que continua aí se desdobrando em artigo, em curso, em todos esses outros projetos. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, professora. Tá apresentando a tela, gente? Tá.
Eu vou pedir também desculpa se aparecer barulho de carro, enfim, ultimamente está muito barulhento, mas a gente vai iniciar, então, o nosso mini curso na 12ª semana de estudos da geografia, com o tema Ventos Áridos sobre o Brasil, saúde, estiagem e conflitos socioambientais na atualidade. E o tema do nosso mini curso se chama Podcast Diálogo sobre Questões Socioambientais no Ensino de Geografia. E eu queria começar a dizer que esse mini curso, então, ele é fruto de um projeto de extensão chamado Geografia na Vida, questões sobre o cotidiano, as questões da geografia no cotidiano. E esse mini curso, ele foi desenvolvido no âmbito do Instituto Federal do Campus Registro, como um projeto de extensão. E a proposta desse projeto de extensão foi a elaboração de um podcast com diversos temas relacionados à geografia e à vida cotidiana humana. E é importante dizer que esse projeto, ele foi feito com os estudantes, né? Os estudantes do Instituto Federal, que são alunos do ensino médio, integrado ao ensino técnico, e eles foram os protagonistas desse projeto, né, na elaboração desses podcasts, na elaboração dos temas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E é muito legal dizer que tudo isso contribuiu para que eles conseguissem se entender como parte, né, como a professora sempre fala, como parte desse projeto, como indivíduos críticos sobre ele, né, sobre os temas na qual eles abordaram. Então, isso foi muito interessante trabalhar com eles, no sentido de que eles mais ensinaram a gente, né, professora, do que a gente, então, estava ali como alguém para mediar e para auxiliar eles. E esse diálogo, essa troca que a gente teve, então, trouxe muitos frutos, e um deles foi a criação desse mini curso. Se a professora quiser falar um pouco mais sobre o projeto do podcast, professora. Eu quero contar um detalhe para vocês, né? Então, quando eu entrei no Instituto Federal para começar a dar aula para os meus alunos, na verdade, eu só conheço 2 até hoje, né? Já faz 1 ano e meio que eu estou dando aula para eles. E aí, eu comecei a gravar podcasts, não gostava de gravar, porque eu não gosto de ouvir a minha voz gravada, acho assim achava, né? Porque eu consegui lidar com essa parte minha aí. Mas os alunos, eles sempre elogiavam, né? Então, toda semana tinha alguém lá no meu WhatsApp. Professora, eu gostei muito do podcast. Professora, achei muito legal. E eu tinha muita vontade de fazer um projeto com os alunos do ensino médio, e não um projeto para eles, né? Um projeto com eles. E aí eu falei, por que não, né? Por que não chamar esses alunos e falar assim, olha, podemos fazer um podcast juntos? E aí eu chamei a Karine e a Carol, que são estudantes do curso de Geografia, que vocês muito bem sabem aqui da UFSCar, e elas encararam esse desafio comigo e mais 8 alunos do ensino médio. Na primeira experiência, assim, na primeira reunião, vou dizer para vocês que eu fiquei com muito medo mesmo, porque eu senti assim, um ambiente de os alunos não estavam muito participativos, ninguém falava nada, e eu fiquei falando lá, sei lá, mais de 1 hora, o que eu pensava para o projeto, como é que poderia funcionar, e os alunos simplesmente não participavam. E para mim, assim, o projeto só funcionaria não necessariamente porque teriam episódios muito bons. E realmente, né, nós conseguimos fazer episódios muito bons. Depois a gente coloca o link aqui no chat, quando vocês tiverem um tempo para vocês ouvirem. Mas o projeto só funcionaria se os alunos, de fato, se sentissem parte, né, do projeto. E eu pensei assim, puxa, já é muito difícil de fazer isso presencialmente, porque presencialmente, muitas vezes os estudantes, eles não participam, e não é porque eles não querem participar, porque eles não estão acostumados a ter esse espaço, né? É muito diferente, o espaço escolar é muito diferente do espaço da universidade, né? Então eu tenho certeza que quando quem está aí na organização soube que haveria a Semana da Geografia, meio que de imediato algumas pessoas já se disponibilizam a participar, vão para as reuniões, levam ideias, e na escola não, né? Na escola a gente tem um ambiente mais fechado, né? De certa forma opressor, entre aspas, né? E, enfim, é uma participação um pouco mais podada, digamos assim. Então, os alunos, eles tinham receio de falar.
E aí eu acho importante pontuar isso logo no início da nossa fala sobre o projeto, porque esse projeto, ele não foi sobre um resultado de episódios, ele foi sobre um processo, onde eu aprendi muito como professora, acho que foi um dos projetos que mais trouxe novos aprendizados para mim, como docente, né, de todos os lugares que eu já trabalhei, porque eu aprendi muito com esses alunos, de verdade, alunos de 13, de 14 anos, que trouxeram discussões riquíssimas para nós. E acho que também, pensando na Carol e na Karina, né, acho que posso falar por elas, né, nesse momento, que é essa formação inicial, né, com uma riqueza muito grande, né, de ter esse contato maior com os estudantes. Então, ao longo da nossa fala, vai aparecer muitas questões, como os alunos participaram, os alunos propuseram, os alunos fizeram, os alunos ensinaram. E a nossa ideia aqui não é trazer, assim, uma fórmula mágica e dizer, sempre foi assim desde o início, porque não foi, né? Foi um processo de insistência e de estar ali juntos todo dia, um processo cotidiano mesmo, de criar vínculo com os alunos de um momento muito difícil, que é muito difícil de se criar vínculo, de conhecer as pessoas de fato. Então, foi um momento em que nós tivemos que ter humildade para aprender com eles, e eles tiveram que ter essa coragem, né, de se impor, de impor ideias, opiniões, o que foi muito legal, né, porque isso prepara a gente para a vida como cidadãos, e não só como uma atividade, né, de geografia, digamos assim. A geografia serve para isso, serve para formar cidadão, né? Não serve só para ser mais uma disciplina na escola. E aí, quando a gente começou a propor os temas, né, do podcast, a gente não queria só que a gente propusesse esses temas, né? Então, os estudantes, eles vieram e deram as ideias deles, né, sobre os temas que eles achavam mais importantes, sobre os temas que eles queriam conhecer mais, né, e que envolviam a geografia e o cotidiano. E pensando também em outras pessoas que poderiam participar dessas ideias de temas, a gente fez um formulário, né, e outras pessoas de fora da universidade, de fora do Instituto Federal, professores, alunos, pessoas da comunidade também propuseram vários temas, né? Ao todo foram 30 episódios, né, professora? Tem de temas variados, assim, referentes à geografia. E a gente elencou alguns desses temas que fazem diálogos socioambientais. Eu acredito que todos, na verdade, fazem, né? Acho que depois a gente vai falar mais sobre essa geografia mais ampla, mas a gente elencou alguns que a gente achou muito importante trazer para debater aqui no mini curso, enfim, para fazer cor, então, ao tema da Semana da Geografia. E aí a gente trouxe aqui alguns temas, né, no nosso podcast, entre eles a Geografia da Saúde, que foi o segundo episódio que a gente fez, né? Depois a gente trouxe a crise hídrica e o desmatamento, tá cortado aqui, mas é a crise hídrica e o desmatamento da Amazônia. A gente também falou sobre o tema da biogeografia, falamos sobre os impactos da mineração na nossa vida. Fizemos um questionamento: será que o consumo é o único problema que a gente enfrenta? Também fizemos um tema chamado os problemas urbanos. Fizemos um questionamento também sobre a ideia de uma geografia física separada de uma geografia humana. Também falamos sobre a luta indígena, o direito da terra. E todos esses temas foram, então, elaborados pelos estudantes, pelos alunos, né? A maior parte deles foi feito por eles. E também tivemos vários convidadas de outras áreas do conhecimento também que ajudaram nesse processo, né, de contribuir com o trabalho. Né? Nós tivemos um professor de educação física, tivemos biólogos, também tivemos pessoas da geografia aqui da UFSCar, alunos, professores. Então, a gente conseguiu reunir pessoas incríveis para elaborar esses temas, né, para contribuir com esses temas. E, enfim, se a professora também quiser falar um pouquinho mais sobre isso, e já continuar nesse slide. Eu quero sim, Carol. Bom, primeiro eu quero dizer que, para nós, né, que somos estudantes, professoras de geografia,
faz muito sentido conectar a geografia a todos esses temas que vocês estão vendo na tela. E é meio óbvio, né, se eu perguntar aqui para a Rosana, para o Darlan, para a Mayra, olha, o que vocês acham da biogeografia? A biogeografia tem tudo a ver com a nossa vida, o nosso cotidiano, quando a gente anda pela cidade, quando nós compramos produtos, enfim, todas essas questões vão permear, né, a biogeografia, a mineração, a luta indígena, etc. Mas para os estudantes do ensino médio, infelizmente, para eles não é assim. Para os estudantes, ainda existe muito aquele mito, né, aquela ideia meio engessada da geografia, de que a geografia é uma matéria da escola que traz algumas informações que estão distantes da realidade. Né? Então, como entender o mundo em que a gente vive, como entender o nosso cotidiano a partir do saber sistematizado que a geografia nos traz e a partir das informações que a gente tem na escola. Claro que falar sobre o que temos na escola é muito amplo, até porque o ensino ele não está restrito à sala de aula, em todos os espaços a gente aprende, inclusive na hora do intervalo, inclusive antes da aula começar, né? Inclusive a pandemia trouxe esse prejuízo, entre aspas, né, para a educação, porque a gente perde o potencial, né, do espaço escolar, que não é só a aula, não é só a sala de aula. E aí, quando nós perguntamos para os alunos os temas que eles queriam, apareceram muitas temáticas ambientais. Só que as temáticas ambientais, elas apareciam de uma forma desconectada. Então, assim, a luta indígena. A luta indígena é uma questão que acontece na Amazônia, que acontece em outros espaços, mas que não tem nada a ver com a minha vida. Né? Então, assim, é importante falar sobre cultura indígena, os alunos até entendiam a questão do território, mas não entendiam o quanto eles têm um papel importante nessa discussão enquanto cidadãos. Né? Eu acho que é aí que é o ponto importante, porque às vezes a gente traz tantas questões que podem ser discutidas na geografia, mas ela vem dessa forma, ela vem alheia, ela vem desconectada. E veja, o Yves Lacoste já falava sobre isso, um geógrafo francês que escreveu num outro contexto, nada a ver com o nosso, mas que de certa forma a gente pode emprestar dele essa crítica, né? Que é a crítica de dizer, olha, enquanto os estados utilizam a geografia como saber estratégico, a geografia dos professores ela é enfadonha, ela é engessada. Enfadonha é uma palavra que ele usa no texto, né? Ela é desinteressante, ela é uma geografia que não tem um comprometimento com a sociedade. Então, o meu desafio como professora, o desafio de vocês como professores, enfim, é conseguir, né, trazer esse debate. Não quer dizer que nós somos o dono da fala, o dono da verdade, o dono da razão, mas que o nosso papel é, sim, né, muito importante na orientação desse debate. Isso apareceu, por exemplo, quando nós discutimos sobre a questão de geografia física e geografia humana. Foi um episódio muito legal, que inclusive o João Braz, vocês todos conhecem ele, que ele é do curso de Geografia da UFSCar, ele trouxe uma contribuição super relevante, uma discussão muito contemporânea sobre essa dicotomia entre geografia física e geografia humana, que, sinceramente, para os meus alunos, eu não sei se ela faz tanto sentido. Ela faz mais sentido para nós. Por que eu digo isso? Porque na universidade a gente até tem essa distinção, né? Então, tem os professores que dão aula de geografia física, professores que dão aula de geografia humana, alunos que estudam alguma coisa, fazem alguma pesquisa na área de geografia física, alunos que fazem alguma pesquisa na área de geografia humana. Mas quando eu entro na minha sala de aula, isso não faz sentido. Porque o rio que passa pela cidade, ele vai trazer muitos debates ligados à questão física, à questão humana, sobretudo ligados por esse elo, né, de uma discussão socioambiental. Então, para esses estudantes, isso é o mais importante. Então, às vezes eu penso, né, na universidade eu tinha muito essa postura, né, a geografia humana é mais legal. Mas não é, né, porque quando você chega na prática e na sala de aula, isso não funciona. Né? Isso não funciona. Debater de maneira separada não faz sentido nenhum. E não funciona porque, por exemplo, uma das alunas, ela gravou um episódio, que era o episódio O Consumo é o Único Problema, um episódio sobre sustentabilidade. E sustentabilidade foi uma proposta dos alunos. Mas qual que é a ideia deles de sustentabilidade? É a clássica, né? Aquela ideia que a professora fala lá desde criancinha. Olha, a gente precisa fechar a torneira para não acabar a água do mundo. Então, essa é a ideia deles de sustentabilidade. Obviamente, que enquanto cidadã, é importante que eu faça um uso racional da água, mas quem está acabando com a água é o agronegócio, inclusive poluindo essa água, né? Poluindo o lençol freático.
tem inclusive um mapa que é incrível, que se chama Você Bebe Agrotóxico? Gente, é assustador. Só vocês digitarem no Google, né? Você bebe agrotóxico, vocês vão ser direcionados para um relatório, e aí tem um mapa onde você pode pesquisar por município a quantidade da tua água, o quanto da tua água está contaminado por agrotóxico no seu município. E eu já adianto que no estado de São Paulo, a maior parte dos municípios tem aí 80% da água contaminada. Então, veja, essa é uma discussão, né, fundamental de ir na raiz do problema. E essa aluna gravou esse episódio, ela falou assim, professora, eu sempre pensei que a gente não tem que consumir coisas que causam dano para o meio ambiente, mas ninguém está falando da empresa que mata o jacaré para produzir a bolsa. E aí eu pensei, realmente, era esse ponto que a gente queria chegar. Né? Por exemplo, a Arlete Rodrigues, que é uma professora famosíssima que fala, né, sobre questões socioambientais, ela vai dizer o seguinte, tem uma fetichização da natureza. Ou seja, a gente vê a natureza como algo separado, como um fetiche, como algo que pode ser utilizado por nós, né, de acordo com as nossas necessidades, e a gente vê ela como uma reserva de valor, como uma mercadoria, e não como parte, né, da nossa vida, enfim, nessa relação entre a sociedade e a natureza, mas a sociedade sendo impositiva à natureza. Isso faz com que a gente se separe. Então, é muito fácil, né, responsabilizar o consumidor. Obviamente, eu sei que tem uma empresa que trabalha, né, com a mão de obra escrava, se eu sei que tem uma empresa que trabalha com produtos altamente poluentes, e etc., obviamente que, enquanto consumidor, eu posso evitar comprar dessa empresa. Né? E aí a gente pode, inclusive, entrar na discussão, porque tem empresas assim que vendem muito barato, as pessoas que não têm dinheiro não conseguem consumir produtos que seriam ideais, né, sustentáveis. Mas veja, o problema também é o consumo, mas o problema também é a produção. Né? A gente precisa falar de um outro modelo de sociedade, a gente precisa falar de um outro modelo de produção. Então, quando ela me falou isso, professora, ninguém está falando da empresa que mata o jacaré para fazer a bolsa, eu achei fantástico, porque, de fato, a gente chegou nesse ponto. Falar assim, olha, ok, o consumo é um problema, mas a produção também é. E o Estado, muitas vezes, não faz nada para tentar frear, talvez, nessa produção, que a gente sabe que diminuir ou zerar nesse modo capitalista de produção é impossível. E tem autores aí que falam isso, não sou eu que estou falando, né? A Arlete Rodrigues diz isso, o Porto Gonçalves também diz isso, e ele vai até um pouco além, porque ele vai falar assim, olha, o território brasileiro, ele é produzido baseado no ecocídio, que é o genocídio das populações dos povos tradicionais e a superexploração dos recursos naturais. E desde sempre, desde o pau-brasil até hoje, né, ao agronegócio. Então, mesmo que nós não somos mais colonizados, né, esse padrão aí de superexploração permaneceu ao longo do tempo, né, que é o que alguns autores vão chamar de colonialidade. Ou seja, não estamos mais colonizados oficialmente, no entanto, esse padrão impositivo e de exploração, ele continuou mesmo assim. Ainda que sejamos uma república democrática e etc. Isso está em todas as escalas geográficas. Então, a discussão, muitas vezes, no ensino de geografia, sobretudo para os problemas socioambientais, ela permanece num nível muito raso, né? Que é só o nível da responsabilização do indivíduo. A questão ambiental não é uma questão individual, né? E nisso, as aulas de geografia são espaços muito importantes para a gente debater, né? Qual é o nosso papel enquanto coletivo? Né? Individualmente nós temos um papel, mas coletivamente nós temos um papel ainda muito relevante, né? Inclusive nos mobilizando e nos organizando enquanto sociedade. Bom, a Carol projetou aí, né? Acho que a gente pode ressaltar ali no episódio 13, no azul, né? Que todo mundo está vendo. Então, essa é uma frase, né, que nós trouxemos no episódio. Nem todas as pessoas sentem a crise ambiental da mesma forma, porque assim como o capitalismo, os efeitos da crise também são desiguais. Então, vou dar um exemplo, né? Nós tivemos também um episódio falando sobre a crise hídrica. Então, uma coisa uma cidade está passando por um momento de racionamento, por exemplo, quem mora, né, no condomínio fechado, quem é classe média, quem tem dinheiro, vai comprar água.
né? O racionamento não é um problema para essa pessoa. Eu moro aqui em Salto, do ladinho de tudo. Eu conheço pessoas, gente, que já ficaram 30 dias sem água nas suas casas. Vocês têm noção do que é isso? 30 dias, não dá para você... 30 dias a gente já começa a falar, não é nem uma questão de incômodo. Um exemplo, eu tenho louça suja em cima da minha mesa. Não é isso. 30 dias a gente já está falando sobre questões muito severas, né, de falta de acesso à saúde. Então, para quem é pobre e não consegue pagar caro, porque nesses momentos de racionamento um litro da água fica muito caro, realmente essas pessoas vão ter a saúde, né, prejudicada. Então, olha como a crise ambiental ela existe, mas ela é sentida de uma forma diferente, né? Nem todas as pessoas vão ter, né, vão sofrer os mesmos impactos. Um local que vai ficar muito quente, quem tem ar-condicionado consegue pagar isso a conta de luz mais cara, compra o ar-condicionado e paga. Né? Então, o capitalismo, e é nisso que não faz sentido, né, separar a geografia física e humana, porque o capitalismo, ele transforma tudo em mercadoria. E sem entender essa lógica da mercadoria, é muito difícil também entender, né, o quanto nós estamos transformando, digamos assim, como a ação antrópica está gerando impactos, né? E esses impactos não são só ambientais, são sociais também. Acho que sobre a saúde, né, a Carol pode falar alguma coisa para vocês, né, o quanto essa questão é presente. Hoje a gente está falando da pandemia, mas não é só na pandemia, né? A pandemia, ela só trouxe o debate mais à tona, né? Mas, enfim, se a gente for pensar na falta de acesso, no saneamento básico, por exemplo, as questões sobre saúde estão muito relacionadas. Quando a gente elaborou o episódio de Geografia da Saúde, inclusive é um dos pontos do tema da semana, né? A gente conversava, né, com os alunos, e nesse episódio eu recebi bastante mensagem deles dizendo: nossa, como que são vários os aspectos, né, da nossa vida que vão interferir, então, nessa saúde, do que a gente entende como saúde. Então, quando a gente está falando da crise hídrica, do problema do consumo, e que não é somente do consumo, como a professora falou, e quando a gente entende que essa geografia física ela não é separada da geografia humana, né? Porque como coloca ali na frase que a gente colocou do podcast, como que é possível a gente entender toda a complexidade dessas relações se a gente tiver uma visão fragmentada dessa ciência que vai se propor a entender todas essas relações, que então é a geografia. E aí eu comentei, né, com a professora que eu queria trazer essa questão da nossa saúde, da geografia que estuda a saúde, a geografia da saúde, como uma espécie de fechamento para todas essas problemáticas. Porque a partir do momento que se entende, e aí a geografia da saúde fez essa crítica durante muitas décadas, que a saúde não é somente a ausência da doença, não é somente a ausência da patologia, da enfermidade, a gente precisa entender, então, quais são os processos que vão anteceder as doenças, que vão anteceder os próprios sujeitos, para que a gente consiga entender o que é a saúde, o que é a promoção da vida e o que é a morte, inclusive, né? Então, a gente trouxe uma frase do professor Raul Borges Guimarães, que é uma frase que estava na abertura desse episódio. Todos os episódios a gente trazia, então, uma frase impactante, uma pergunta, até mesmo uma provocação, para a gente instigar, então, as pessoas que estão ouvindo. E eu gosto muito dessa frase, porque ela fala que na luta constante entre a nossa vida e a morte, os sujeitos, então, vão produzir a sua própria geografia. E aí, à luz também do pensamento do professor Guimarães, se a gente entende que a gente produz a nossa geografia a partir da nossa luta pela vida contra a morte, a gente também precisa entender que essa geografia preocupada com a vida, e aí destacando todos esses questionamentos, né, sobre a nossa saúde, sobre esse mundo capitalista, desigual, patriarcal, racista que a gente vive, a gente precisa entender, então, uma geografia que, entre aspas, na fala do professor Guimarães, precisa do olhar de cada um como ponto de partida para entender o mundo, né? Então, a saúde de quem luta pela vida e a saúde de quem luta pela terra como uma possibilidade de prevenção à sua vida é uma saúde diferente da que eu entendo como
a minha saúde, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante para a gente refletir, e o episódio de Geografia Física versus Geografia Humana vai explicar muito bem que a gente não pode desassociar, né, essa ideia de que a natureza, enfim, como vocês querem entender, a natureza, o meio ambiente, ela não está separada do nosso cotidiano, né? E quando a gente entende essa relação, esse mecanismo que o próprio episódio da biogeografia vai dizer, que a gente vive nesse mecanismo como se fosse um relógio. Se uma peça desse relógio para de funcionar, o relógio não funciona. Então, a ideia que a gente propôs, né, nesse slide, é mostrar para vocês o quanto temas que podem parecer tão diferentes, né, geografia física, consumo, crise hídrica, Amazônia, saúde, eles estão sempre relacionados. Sempre vai ter um ponto em comum e que a gente queria trazer essa visão para vocês. Carol, deixa eu só falar uma coisa enquanto está nesse slide aí. Acho que uma informação importante para quem está ouvindo é que o episódio de Geografia da Saúde foi o segundo episódio, né? Como a Carol falou. Então, o primeiro episódio foi de apresentação, né? Que já todo mundo falou o nome e tal, foi um episódio um pouco mais curto. E o segundo já veio com esse peso. Fala assim, olha, a geografia não está preocupada que você decore a localização de determinado lugar. É óbvio que saber o contexto, onde tal lugar está, tal país, tal cidade, é muito importante, mas esse não é o propósito, né? A proposta é mobilizar uma série de conceitos, de conhecimentos, para entender um pouco mais a nossa vida. Então, o que melhor, né? Acho que foi um episódio que abriu muito bem. O que melhor do que a saúde nesse momento que a gente está vivendo. E aí também quero compartilhar com vocês que depois, conversando com uma aluna, né? Até, ai, gente, meu olho brilha quando eu falo disso. Falando sobre essas questões, uma aluna do segundo ano do ensino médio, enfim, a gente começou a fazer uma pesquisa de iniciação científica no segundo ano do ensino médio e ela ganhou um prêmio numa feira de ciências que ela participou. Então, assim, não foi o resultado direto do projeto, mas foi um grande resultado, né, indireto do projeto, porque ela estava ali imersa numa série de discussões políticas, econômicas, sobre saúde, e o tempo todo me mandando mensagem, professora, eu vi isso, professora, eu vi aquilo, então por que não estudar sobre isso? Né? E para vocês terem uma noção, o título do trabalho dela é Necropolítica e Coronavírus, as desigualdades regionais e sociais no Brasil. Então, assim, ter um estudante do segundo ano do ensino médio levando para um evento, agora ela vai para uma feira internacional, né, que vai falar sobre necropolítica e coronavírus, em feiras de ciências que geralmente tem muitas pessoas, muitos alunos, né, fazendo propostas de elaboração ligadas à tecnologia, à engenharia, à física. Então, você tem uma aluna de ciências humanas falando, não, vamos debater sobre necropolítica e coronavírus. E quando ela apresentou o trabalho dela, ela é bem emotiva, assim, né? Ai, deu certinho a gente trabalhar juntas, porque eu também sou. E ela até chorou, porque ela falou assim, puxa, eu perdi uma pessoa da minha família nesse momento, e toma aqui Milton Santos e Harvey e referências que vocês leem na universidade, ela leu no ensino médio, né? Então, o projeto foi esse grande despertar para ela debater outras coisas, né? Que são tão importantes quanto a que a gente debateu no início. Só para finalizar, Carol, antes que você passe de slide, eu queria muito falar também sobre a questão amazônica, né? Que eu deixei passar um pouquinho ali, mas acho que é muito importante, né? Às vezes... Fala, Carol. Eu vou desligar meu microfone, professora, para não te atrapalhar. Não, mas não está atrapalhando, não, pode deixar ligado. Não? Ah, então tá bom. Sobre a questão amazônica, né? Então, a Amazônia é um dos grandes temas, né, trabalhados hoje. Não dá para falar sobre política externa do Brasil sem falar sobre a Amazônia, não dá para falar sobre biodiversidade sem falar sobre a Amazônia, mas, de novo, os alunos veem como algo muito distante, né? Por que a gente vai falar sobre a questão dos Yanomami lá em Roraima? Por que a gente vai falar sobre o desmatamento de São Félix do Xingu? Inclusive, tem um documentário muito bom, quem gosta de documentário se chama Save Amazon, que ele está no Amazon Prime. Ele é um documentário que fala sobre o desmatamento na Amazônia, passando do estado do Maranhão até São Félix do Xingu, que fica no Pará, e mostrando algumas lógicas, né, dos poceiros, das grandes madeireiras, dos mineradores. Então, é bem difícil de assistir esse documentário, já vou dar esse spoiler. Você precisa estar meio bem, assim, psicologicamente, para lidar com tantas questões, né? Mas, de qualquer forma, assim,
o que acontece no nosso país é cruel, né? O ecocídio, ele está desde o descobrimento, entre aspas, né, até os dias de hoje, né, desde a colonização. Então, como falar sobre essas questões com os estudantes, né? E aí, acho que um ponto interessante para nós, né, e sempre fica aquela dúvida, como falar sobre isso, como debater essas questões que parecem tão distantes, é trazer um pouco da correlação, né, fazer essas comparações. Por exemplo, a gente está falando de alunos que moram, a maioria mora em registro e região, então Vale do Ribeira, que tem uma série de unidades de conservação, de povos tradicionais, comunidades quilombolas, indígenas, os ribeirinhos, né, então tem uma série de populações, de diversidades, e pasmem, né? Os alunos, eles não percebem muito bem que eles estão ali na Mata Atlântica, né? E se eles olharem, esses dias eu fiquei encantada, né? Porque eu não voltei a dar aula presencialmente, mas eu tenho ido ao campus. E às vezes eu vou de ônibus. Então, você vai parando nas rodoviárias, olhando pela janela e falando, meu Deus, eu estou aqui no meio da Mata Atlântica. Então, foi assim muito surpreendente para mim, né, ver o quanto eles estudam isso na escola, mas não necessariamente eles conseguem aplicar isso no dia a dia, sabe? E aí até em uma das aulas depois, né, que passou, eu passei esse episódio para os outros alunos que não participam do projeto assistirem, e aí até dei uma aula sobre a Amazônia, né, que já estava lá no currículo, e trouxe então essa abordagem, né, de temos uma a Amazônia, ela não é um espaço verde sem nada. Tem gente morando lá. Então você tem a realidade de Manaus, que é uma metrópole, você tem a realidade de Bonfim, que é uma cidade super pequenininha no estado de Roraima, que tem relações completamente diferentes, né? Você tem cidades que são company tolls, que são cidades que surgiram por conta da atividade de mineração, diferente da nossa lógica do Sudeste, que primeiro surge a vilinha rural, né? Depois surge uma pequena cidade, ela vai crescendo, 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 crescendo. Na Amazônia não necessariamente, né? Tem as company tolls, que são essas cidades que surgem por conta de uma grande empresa, assim, no meio da floresta. Então, eu trouxe um pouco desse debate para os alunos, falei, agora vamos entender, né? Do mesmo jeito que a gente não pode olhar para a Amazônia como um espaço único, verde, sem diversidade, a gente também não pode olhar para o lugar onde a gente vive. Então, vamos tentar entender um pouco mais dessa urbano-diversidade, sociodiversidade, biodiversidade do lugar onde a gente vive. Foi muito legal, porque daí eles ressaltaram, né? Olha, realmente, aqui tem terra indígena, aqui tem comunidade quilombola, aqui tem uma baita de uma biodiversidade, né, com a Mata Atlântica, e tudo isso está muito ligado. Como as cidades surgiram, né? A cidade de Cananéia, por exemplo, ela faz esse requerimento, né, de ser reconhecida como a cidade mais antiga do Brasil. Então, tem uma certa diversidade ali entre Canané, entre Registro, entre Pariquera-Açu, que é uma pequena cidade do Vale. Então, como ressaltar todas essas questões? A correlação nos ajuda, né? Então, a gente também não pode só estudar algo que é imediatamente próximo do cotidiano dos estudantes, mas é sim importante trazer essa correlação. Pode passar, Camila. Bom, a gente preparou esse slide para falar de uma parte mais operacional de como é a organização e a criação de um podcast. Mas antes de entrar nessa parte mais técnica, entre aspas, eu queria saber se alguém tem alguma fala, quiser fazer alguma pergunta, talvez para a gente iniciar um debate sobre os temas que a gente conversou. Na verdade, várias questões, mas algumas acho que a gente pode deixar para o final. O que eu queria comentar, que a Dayana falou há pouco, é da questão da Mata Atlântica, que você falou, Dayana, que a gente não percebe muitas vezes, os alunos, às vezes nós não percebemos que estamos na Mata Atlântica, que somos parte da Mata Atlântica. E eu também tenho um amor muito grande pela Mata Atlântica, pela natureza, mas como eu estou em contato com a Mata Atlântica, por morar em região da Mata Atlântica, então eu percebo isso, que muitas vezes a gente não se sente conectado e não se vê como se a gente fosse algo à parte, como se de fato, como você colocou, que a gente explora, nosso sistema de consumo explora os recursos naturais, mas a gente
mas nós somos partes, né? Não somos, digamos, meros exploradores. Acho que a natureza é algo que, tipo, nos dá tudo que nós precisamos, mas nós também somos parte disso. Então, respeitar essa natureza é respeitar a si próprio. Na verdade, tem várias coisas da fala de vocês que, assim, me interessou e acho que daria para falar muitas coisas, né? Mas eu vou deixar algumas questões para o final, que senão eu vou acabar interrompendo vocês. Aí eu Tá queria bom. comentar, Eu não tô vendo. Pode falar. Opa. Não, tô falando que eu não tô vendo a tela, então eu não sei se alguém levantou a mão, se... Não, por enquanto não. Eu queria comentar, Rosana, eu acho que tem um ponto também muito importante, o quanto a gente naturaliza assim, no sentido pejorativo, né, torna alguma coisa comum o fato de se deslocar por uma região e não ver resquícios da Mata Atlântica, por exemplo, né, que a gente sabe que boa parte dela está desmatada e só 11% está preservada. Então, assim, muitas vezes é comum andar pela cidade e não ver árvore, porque essa é a paisagem de uma cidade mesmo, ou andar por outros espaços e aqui só tem cana, aqui só tem soja, aqui só tem gado e tá tudo bem. E quando a paisagem de fato não era essa, né? E o que aconteceu, né, para ter essa soja, para ter essa pecuária, para ter essa cana que está aí hoje? Então, inclusive para nós, né? Porque muitas vezes a gente cobra isso muito dos alunos, mas inclusive para nós, assim, perceber essas nuances da paisagem é um exercício importante, né? Para a gente entender um pouco quais foram as mudanças que aconteceram ao longo do tempo e trazer também essa discussão, né? E aí vem a discussão, qual é o nosso papel enquanto cidadão, né? Enquanto sociedade, para tentar diminuir pelo menos um pouco, né? Essa discussão severa que a gente está vendo. Sim, eu concordo. Essa naturalização da destruição da natureza é algo que realmente parece que é comum, né? Parece que é como se nós tivéssemos o direito de, né, explorar e, evidentemente, nós precisamos sobreviver, precisamos dos recursos, mas encontrar uma maneira com que a gente não destrua os recursos, que a gente faça com que os recursos, que a gente possa utilizar os recursos sem acabar com eles e para as próximas gerações, inclusive, né? E aí a gente vê o quanto é raso, né? Às vezes algumas reflexões, porque ao invés de tentar entender por que a paisagem mudou, né, a gente está responsabilizando o consumidor. Não que a gente não deva pensar sobre isso, mas a gente está pensando em, olha, vem aqui, compra meu produto, porque ele é mais sustentável, quando na realidade ele também causa impacto, né? Então, inclusive, assim, eu sempre brinco com os alunos, né? Eu falo assim, olha, as blogueiras, elas vão lá na Zara e tiram foto, e vocês ficam querendo comprar, mas a Zara usa, né, segundo o Ministério Público, tem denúncias de mão de obra análoga à escravidão. Então, assim, é um produto de altíssimo valor agregado pelo status que ele tem, e é um produto, assim, com uma cadeia produtiva péssima. Inclusive, tem até um episódio, né, Carol, que é sobre a moda. Uhum. Então, se chama, se eu não me engano, De Onde Vem a Roupa que Você Veste, uma coisa assim. E eu me surpreendi, porque eu fiz parte lá do roteiro desse episódio, né? A gente dividiu um pouco as tarefas, então esse episódio eu participei do roteiro. E aí eu descobri que 70% do vestuário masculino é feito de algodão e que esse algodão leva muito agrotóxico e por isso polui, né? A água, polui o ar, polui o solo. Então, assim, por exemplo, as pessoas que estão aqui, é muito provável que você comprou uma roupa que fez parte de uma cadeia produtiva altamente poluente, né? Então, muitas vezes a gente fala do poliéster, que é um tecido sintético, mas a gente esquece que até os tecidos naturais, que são vendidos como uma coisa sustentável pelas lojas, também tem uma cadeia produtiva muito ruim. E a gente só está falando da questão das commodities, né? Que é o que o algodão é uma commodity. A gente ainda não está falando sobre a questão do trabalho, que é muito pior. E o marketing, né? A gente faz comprar, comprar, consumir, consumir, consumir. E veja como é cruel, porque ao mesmo tempo que a pessoa é induzida a consumir o tempo todo, ela também é responsabilizada o tempo todo. E tem um livro do Milton Santos, gente, que para mim assim é um dos mais fantásticos, que chama O Espaço do Cidadão, onde ele vai falar que no Brasil, né, as pessoas elas não querem ser cidadãs, elas querem ser consumidores.
Por que quer ser consumidor? Porque a gente tem essa mente ainda, né, muito atrelada a esse passado, né, histórico. Ele não usa a expressão colonial, né, é um jeito de analisar, talvez, mais contemporâneo, ele não usa o termo, mas é isso que ele quer dizer, né? Então, ele até vai dizer que o cidadão no Brasil ele é incompleto, porque já nasce com direitos, entre aspas, pela Constituição. Então, todo mundo tem direito à água, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação, mas se você não batalhar muito, você não vai conseguir usufruir de quase nada desse direito, né? Tem gente que vai morrer e não vai ter direito nem à saúde, nem à educação, nem à segurança e as outras coisas que estão na Constituição. Essa é uma discussão também que me deixa assim, muito intrigada, né? Os devaneios da vida, mas que são muito importantes, né, para a gente conseguir ter uma visão, né, da totalidade. Obrigada, então. Bom, gente, então eu vou falar, eu gostei muito do debate, mas agora eu vou falar um pouco sobre a organização da criação do podcast, né? Porque a gente se propõe, então, a fazer um mini curso sobre o podcast como possibilidade no ensino de geografia, né? E aí depois a professora pode falar um pouquinho mais sobre quais foram os resultados que a gente conseguiu alcançar com esse projeto. Então, para se criar um podcast, existem algumas etapas. E é importante dizer que todas essas etapas tiveram a contribuição de todo mundo, tanto dos alunos, como da professora, como da Karina, como minha. E os alunos nos ensinaram em várias dessas etapas muitas coisas, e isso foi uma das coisas mais legais. E aí eu vou contar para vocês, assim, um pouco mais resumido, cada uma dessas etapas e como ela pode ser importante para criar um podcast. Caso, né, alguém tenha interesse. E a gente vê também muitas disciplinas pedem, né, agora o trabalho, precisa fazer um podcast. E, bom, a primeira parte para que tudo isso aconteça é o planejamento. Então, quais são as ideias que a gente propõe para os conteúdos, para a nossa arte, né, para a nossa identidade do projeto. Isso foi uma coisa muito legal, porque quando a gente foi pensar, né, na identidade do podcast, a gente pediu para que os alunos contribuíssem com as ideias deles, né? Tanto para a ideia do logo, como para a ideia do que vai estar escrito nesse logo, das cores, e a gente se surpreendeu, né, professora? Porque eles trouxeram, assim, referências maravilhosas, a gente não conseguia nem escolher como que seria. E isso é uma das partes principais, né? E da gente pensar como que vai ser a divulgação, quais os materiais que a gente vai utilizar, como que vai ser essa divisão de tarefas. Depois a professora pode contar um pouquinho mais, mas por mais que tivesse uma divisão, entre aspas, de tarefa, todos nós participamos de todas as etapas da criação, seja no planejamento lá no início, desde as ideias, até a parte final de edição do áudio, de criação do roteiro, da pesquisa, enfim. Então, essa é uma parte muito importante de colocar mesmo, né, no papel toda a ideia do que a gente pretende fazer. Obviamente que ao longo desse processo algumas ideias vão mudando, a gente vai colocando outras e planejando outras coisas para que, enfim, a gente consiga fazer um trabalho legal. E a segunda parte desse processo... Carol, mas no caso, os alunos foram divididos em grupos, porque foram vários episódios, pelo que deu para ver. Então, se vocês dividiram a sala em grupos de alunos para fazer? Eu acho que não. A gente não teve grupos, né, professora? Acho que... Então, foi assim, Rosana, como foi um projeto de extensão, a gente abriu para os alunos que queriam participar, então tiveram 8 alunos participando, de cursos diferentes. E aí foi mais ou menos assim, eu cheguei na primeira reunião, aquela que eu achei que não fosse dar certo, eu falei, ó, todo mundo vai fazer tudo, beleza? Beleza. E aí tinha um aluno que ele tem muito essa veia artística. Ai, gente, ele é incrível. E aí ele resolveu fazer o logo. Só que ele trouxe várias ideias. Só que ele trouxe as ideias assim, né? Com o pé meio atrás. Ai, mas será? Será que a professora vai gostar? Aí chegou no dia, eu falei assim, ó, vamos abrir para votação. E meu voto é só um. E eu não lembro, acho que meu voto foi vencido, inclusive. Mas a arte escolhida foi incrível. E aí, como é que a gente fazia? A gente fazia assim, ó, beleza, a gente precisa de temas para os episódios. O que vocês sugerem? Ah, eu acho que isso, acho que aquilo, ok. Ó, pessoal, precisamos fazer o roteiro. Quem se dispõe a fazer?
Eu me disponho, eu tenho afinidade com esse tema, ou eu gosto de trabalhar com fulano, ou eu não sei nada desse assunto, eu quero saber um pouco mais. Vamos fazer a gravação? Fulano, você não gravou ainda, você quer gravar esse episódio? E aí a ideia era sempre assim, se você escreveu o roteiro, preferencialmente você não gravaria, né? Porque a ideia era que a gente circulasse essas discussões pela maior parte do tempo. Então teve episódios escritos por uma pessoa, teve episódios escritos por 5 pessoas, né? E aí deixamos aberto para os alunos que quisessem. Então era uma coisa assim que, falando agora, dá a impressão que, nossa, sem regra, totalmente desorganizado. Mas não. Como é que a gente trabalhava? A gente fez um drive, né, Carol? E no drive os alunos tinham acesso. E não era um acesso assim, professora, por favor, eu posso ir lá no roteiro e mexer no roteiro? Não. Você entra lá e faz a sua parte no roteiro. E os alunos, no início, eles ficaram muito com o pé atrás, porque esse tipo de confiança, esse tipo de autonomia, eles não têm. Então ficava uma coisa meio assim, será que se eu escrever a professora vai gostar? Será que se eu fizer assim a professora... E aí a gente foi caminhando, aí teve um dia que um aluno só mandou uma mensagem assim, professora, estou editando o áudio e não vai ficar pronto, então vamos mudar o dia, ok? Aí eu coloquei, ok. Aí embaixo eu coloquei assim, escuta fulano, só não esquece de mudar na nossa tabela, porque a gente tinha uma tabela com as datas, né, quando o episódio seria publicado, só pra gente não se perder. Não, eu já mudei. Então assim, eu achei aquilo tão sensacional, naquele dia eu falei assim, realmente esse projeto está funcionando. Porque o que eu queria era isso, não era que eles me vissem como a responsável, era que eles me vissem como alguém que está participando. Se eles precisarem de mim, eu estou aqui. Né? Por exemplo, teve um roteiro lá de geografia e arte, e eu falei muitas vezes para um dos alunos, escuta, você quer a minha ajuda? Não, professora, tá tudo certo. Quer me ajuda para escrever? Não, tá tudo certo. Aí teve um momento que ele falou assim para mim, professora, você pode ler? Aí eu li, tava excelente. Eu falei assim, você quer que eu escreva alguma coisa? Ele falou, se você tiver alguma coisa para escrever, eu quero. Então, assim, esse é um nível de autonomia que é muito difícil, né, com que os alunos tenham. Por quê? Porque eles estão acostumados assim, fulano, responda as perguntas. Se você responder com mais linhas, está fora, está errado. Se você responder com menos linhas, está errado. Alternativa, se responder a alternativa errada, está sem nota. Se não entregar o trabalho, está sem nota. Então, eles não tinham esse compromisso fechado. A ideia vamos construir um projeto juntos. E aí, conforme os projetos iam sendo publicados, eles iam tendo aquela sensação assim, nossa, que incrível. Nossa, que discussão maravilhosa. Eu não acredito que eu participei disso. E eles compartilhavam no Instagram deles. Foi uma coisa assim, orgânica, mas ao mesmo tempo teve aquele trabalho cotidiano. Eu acho que se a gente tivesse dividido em grupo, você faz isso, você faz isso, você faz isso, dificilmente teria dado certo. Porque seria uma distribuição de tarefas. Não seria algo assim que você se sente à vontade para fazer, sabe? Mas foi arriscado. Pode ser que vocês tentem replicar essa experiência onde vocês forem trabalhar, e pode ser que não dê certo, porque não tem uma receita de bolo, né? Cada contexto é um contexto. Mas acho que a experiência que a gente teve, não sei se a Carol tem a mesma sensação, mas ela foi uma prova de que, às vezes, a gente reclama que os alunos não participam, mas será que eles realmente não participariam? Ou será que é a gente que não está ajudando eles a participarem? E aí, para mim, como professora já de muitos anos, eu aprendi muito com essa experiência, porque eu me preparo sempre para o pior. Eu me preparava, porque agora eu estou mudando a minha postura. Eu me preparava assim. O aluno trabalha, então ele não vai poder fazer atividade. O aluno não tem dinheiro, sei lá, para tirar xerox, então ele não vai poder fazer atividade. Eu me preparava, assim, para as dificuldades da docência. O aluno não se interessa, a família não participa, eu me preparava para isso. Só que, gente, eu me deparei com coisas assim que me surpreenderam positivamente e que eu não esperava. Por exemplo, no episódio, esse de Geografia e Arte foi incrível. Esse aluno estava fazendo, falou assim, professora, estou aqui pesquisando na internet e achei um termo aqui, Geografia Humanista. Eu quero uma coisa para ler. Aí eu pensei assim, gente, inédito, porque nem na graduação os alunos me pediam. Hoje eu dou aula no curso de pedagogia, eles não me pedem texto de epistemologia para ler. Nunca. Os alunos pedem assim, um estudo de caso, um documentário, um texto que eu escrevi, uma coisa assim, mais leve, né? E eu já dei aula em algumas universidades, isso nunca aconteceu. E aí, o que eu pensei?
Falei, bom, segundo ano do ensino médio, vou passar um texto para ele do Google, vou procurar uma coisa confiável, uma palestra, um texto. Aí depois eu falei assim, não, por que eu vou pegar uma coisa do Google se ele tem acesso ao Google? Eu vou procurar um texto de epistemologia, um texto de geografia, um texto que os alunos leem na universidade, eu vou passar para ele. Aí o que eu fiz? Peguei um texto do Tuan, maluca essa professora, né? Peguei um texto do Tuan, fui lá e falei assim, não, eu vou tirar hoje a minha tarde para dar uma olhada. E assim, como a Carol falou, eles fazem o médio integrado ao ensino técnico, então eles estudam o dia inteiro. Obviamente que eu não poderia dizer, tem esse livro aqui, leia, porque ele não tem esse tempo para ler o livro. Falei, não, eu vou pegar uma parte desse livro, um tópico, uma conclusão, uma introdução e vou indicar para ele. E aí eu li a introdução que tinha acho que 6 páginas. Falei assim, olha, eu sei que você não tem tempo, mas quando você tiver um tempinho, leia esse texto aqui, é o que eu te indico. Por quê? Porque esse cara, ele é um dos principais da geografia humanista. E eu acho que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o que você está escrevendo. Fiz aquela propaganda do texto, né? E ele leu o texto. Então, assim, segundo ano do ensino médio, eu poderia ter ficado ali no raso, não, vou passar em uma palestra, sei lá, de alguém, de algum professor, pegar um fragmento, isso aí tá bom para você, porque você está no ensino médio. Eu falei, não, isso foi um aprendizado para mim, porque eu não sei se há 4 anos atrás eu teria tido essa mesma postura. Mas eu falei assim, não, vamos arriscar, né? Vamos ver o que dá. E ele leu, e ele gostou. E ele vai fazer geografia um dia na vida? Eu acho que não, porque ele gosta muito de artes, né? Mas eu acho que ele está sendo formado como um cidadão consciente. E, para mim, o trabalho está sendo realizado. Muito legal isso também, de não duvidar da capacidade do aluno, né, de entender, e mesmo que ele não compreenda em sua totalidade, é um começo, né? Muito legal também essa autonomia que vocês deixaram para os alunos, né, de se dividirem as tarefas. Acho que tem bastante a ver com o Paulo Freire, né, de pensar um aluno que não é educado para a opressão, mas para a libertação, né? Muito legal. Tem um outro... Ai, Carol, desculpa, eu tô falando muito. Tem um outro projeto que eu participo, que a Carol não participa. Ele se chama Ontem e Hoje, Transformações no Espaço Geográfico do Vale do Ribeira. E aí eu botei os alunos para ler Milton Santos. Com os alunos do primeiro ano do ensino médio. E, gente, um belo dia eu falei assim, ó, agora que a gente já leu, que a gente já entendeu o que é rugosidade no primeiro ano do ensino médio, que eu sou a alternativa. Agora que a gente já entendeu, vamos fazer o seguinte, vocês vão pesquisar mais sobre a cidade e na próxima aula vocês vão trazer um material. Professora, que material? O material que vocês, não sei, vocês vão lá pesquisar, vão achar algumas coisas que tem a ver com o que a gente leu, com o que a gente discutiu e vão trazer aí. Então tá bom. Gente, teve uma menina que a ideia era só falar assim, livremente, não era apresentar uma coisa, era dizer rapidamente, né? Ela falou assim, professora, eu peguei uma imagem do Google e eu circulei umas coisas, eu queria apresentar minha tela. E não, tudo bem, pode apresentar sua tela. Ela apresentou e ela me deu uma aula sobre coisas que eu não sabia, inclusive. Porque a gente não sabe tudo de todos os lugares, né? E assim, a gente também não adianta romantizar e dizer que eu sei tudo sobre a minha cidade, que eu sei tudo sobre Sorocaba. Não sei, gente, né? Assim, com o tempo a gente vai estudando, vai amadurecendo, e ela tirou esse momento para estudar. Então, tinha informações que eu não sabia. E aí ela circulou várias coisas. Professora, você não sabe, esse rio aqui, ele passou por uma obra e começou a falar quando isso tinha acontecido, que casas foram desapropriadas, e ela fez vários riscos, né? Ela não fez um mapa, ela pegou uma imagem do Google e fez vários riscos, assim, e começou a explicar para os colegas, e ela ficou meia hora nessa, explicando. E ela ia falando, professora, eu estou terminando. E eu, não, pode falar, o nome dela é Maria Eduarda. Pode falar, Maria Eduarda, tá tudo bem. Então, assim, esse projeto, né, no caso, aqui foi o podcast. Esse projeto é um curta, né, que eles têm que produzir. E, para mim, ali o projeto já valeu, entende? Não importa qual seja a qualidade do curta, importa que os meus alunos pararam um tempo para entender o lugar onde eles vivem. E isso, para mim, foi importantíssimo. Né? A ponto de dizer, professora, espera um pouco que agora eu vou falar. E isso é muito importante, né? E às vezes a gente
não para pensar nisso, né? Às vezes a gente pensa tanto no eruditismo e falar sobre várias coisas e não para ouvir, né? Quando eu e a Karina, a gente entrou no projeto, isso foi uma das coisas que a professora ensinou bastante a gente, para que a gente ouvisse os alunos, né? Porque eu acho que a gente tem essa, não sei se é mania, mas de sempre estar o tempo todo guiando, sabe? Orientando e pegando na mão e levando. Mas com esse projeto foi muito diferente, porque a gente estava assim, a gente dava um passo para trás para ouvir o que eles estavam trazendo, né? E para contemplar as contribuições deles. E eles foram assim extremamente criativos, sabe? Então, quando a gente fala que a gente deixava as pastas, né, os drives e as pesquisas, os roteiros abertos, eles iam lá e contribuíam, eles iam lá e escreviam um roteiro inteiro, né? Eu lembro até hoje do episódio que falava sobre quais pessoas podem se tornar refugiadas. E é um episódio assim, incrível, ele tem 40 minutos de duração. E eu lembro que esses dois alunos, né, que estavam no roteiro, eles me chamaram e falaram assim: vamos conversar agora? A gente precisa conversar sobre o que é o refúgio, sobre o que é o refúgio. E a gente ficou assim horas no WhatsApp conversando. E o roteiro, sabe, a riqueza que foi esse episódio foi assim uma coisa incrível. E uma das coisas muito legais. Oi? Ai, desculpa, Carol, só para contextualizar o pessoal, esse episódio teve 7 páginas, né? E eles não me chamaram em momento nenhum, eles me ignoraram, o que eu achei incrível, porque eu falei, eles se sentem que eles não precisam de mim, eles não precisam mesmo, né? O meu papel é eles não precisarem. Foi muito incrível. E uma das partes, né, dessa organização e da criação do podcast foi como que a gente iria gravar e editar esses áudios, né? E aí eu lembro que um desses alunos falou: olha, eu sei editar o áudio, eu sei um programa que faz isso e eu sei mexer nesse programa. E eu e a Karina, a gente fica assim: a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe como que grava, o que tem que fazer. E aí ele se dispôs, né? Ele falou assim: vamos marcar um dia que eu vou ensinar vocês. Então ele deu uma aula pra gente, né? E a gente foi lá no dia, no horário que a gente marcou, para que ele pudesse dar uma aula pra gente de como editar um áudio. E assim, foi muito incrível isso. E ele deu dicas de como que a gente tem uma gravação melhor, de como que a gente limpa, edita e comprime o áudio. Então, assim, foi muito legal essa experiência de ter os alunos como os nossos professores, assim, sabe? E aí, então, tem a parte 3, a parte 4 que a gente colocou aqui, que foi a gravação e a edição desses áudios. E essa é uma das partes mais importantes da organização e que a gente foi descobrindo ao longo desse processo, né? Porque, por exemplo, o episódio dos refugiados, que a gente falou sobre esse tema, ele teve 40 minutos de duração. Mas a gente não grava 40 minutos de uma vez só. E se gravar, fica horrível para editar esse áudio, porque a gente não vai ficar reouvindo 40 minutos várias vezes, né? Então, foi a partir da experiência de o que vocês acham melhor? Será que a gente grava um áudio inteiro sempre? Ou será que a gente grava picotado? Como que a gente pode organizar as nossas pastas, organizar os nossos áudios para que seja uma tarefa menos árdua, assim, sabe? Então foi muito legal essa experiência do processo mesmo, sabe? Eu lembro que teve um episódio que mandaram, assim, 50 áudios. Acho que foi mais de 50 áudios, só que eles vêm todos desorganizados, né? Então, além de ter que ouvir os 50 áudios, tem que organizar conforme está no roteiro. E aí era um trabalho muito difícil, demorava 3 horas para editar esses áudios, para lançar no programa e tal. E a gente pensou, não, acho que não pode ser assim. Aí a gente partiu para um outro método, que era gravar o áudio inteiro. E aí também ficava muito difícil, porque por mais que você escute o áudio inteiro, você precisa saber onde que você vai cortar, o que você precisa limpar, o que você precisa adicionar. E aí ficar reouvindo 40, 50 minutos de áudio demora muito, né? E aí os alunos falaram assim, então vamos colocar um limite de áudios a ser mandado. Então todos os episódios vão ter um limite de 3, 4 no máximo áudio, para que a gente facilite o processo de organização e edição do podcast. E isso foi muito legal, assim,
aprender no processo mesmo como que seria a melhor forma para trabalhar. E aí o quinto e último passo, né, desse processo de criação do podcast é a divulgação e as plataformas que a gente escolheu. Então a gente trabalhou bastante com o Spotify e com o Instagram, e eles atuaram em todos esses processos, tanto na forma de divulgar, né? Então os alunos criaram o Instagram, alimentavam e criavam juntos, né, todos nós, o texto, né, que vai ali no Instagram. Então, eles pensavam, nossa, a gente precisa colocar emoji, porque o emoji faz isso, isso e isso. E se a gente colocar o link? E se a gente falar dessa forma, sabe? Então, foi muito legal aprender mais com eles. E foi um processo, assim, que também foi muito divertido. Bom, eu vou passar para o outro. Carol, só queria falar uma coisa, né, que eu acho assim que uma das coisas mais simples do projeto, mas que eu acho que ela fez toda a diferença dos alunos valorizarem também, né, a produção em todos os níveis, que foi o fato de dar crédito a eles e de valorizar a autoria deles, né, porque assim, quando você fala de um trabalho coletivo, bota o nome de todo mundo aí, quem fez beleza e quem não fez beleza também. Mas a nossa ideia, por exemplo, escrevendo o roteiro, eles de fato escreveram, né? Sem a questão de copiar e colar, foi escrita mesmo. E aí, quando vocês ouvirem, vocês vão pensar, meu Deus, eu tô em choque. Ficou realmente muito bom para alunos do ensino médio. Não que eu esteja dizendo que eles não teriam capacidade, não, mas é porque não é uma coisa muito comum, né? E aí o que acontece? Em todos os episódios, a gente propôs fazer uma ficha técnica com o nome das pessoas que fizeram cada coisa. Para quê? Para que eles aprendam na vida que quando você tem uma informação, você precisa citar essa informação. Olha o trabalho que eles tiveram. Então, não seria justo não ter o nome deles. E olha o trabalho que milhões de pessoas têm, produzindo bilhões de coisas, e às vezes a gente usa sem dar crédito. Então, assim, foi uma pequena coisa, muito pequena, muito sutil, que acho que vai mudar a postura deles para sempre. Né? Que é observar um material e falar, ué, de onde que vem essa fonte? Será que essa fonte é confiável? Quem será que produziu esse dado? Então, acho que foi uma coisa interessante também. Vou colocar daqui a pouquinho para vocês o link, né, do podcast, vocês vão ver lá no detalhe que tem todas as especificações, né? Quem editou o áudio, quem fez o roteiro, quem gravou, se teve participação especial, se não teve, o nome de todo mundo que participa do projeto, que isso também dá uma cara de identificação, né? Não fica aquela coisa assim, o projeto do instituto, o projeto da professora, o projeto do curso, mas é o meu projeto também, né? Meu nome está ali, foi todo mundo que produziu junto. É isso, Carol. Você fala esse ou eu posso... Pode falar, Carol. Depois eu posso complementar alguma coisa. Tá bom. Então, aqui a gente trouxe algumas considerações finais sobre o que a gente conseguiu alcançar, né, com esse projeto. Então, a gente entendeu que o podcast é, sim, uma ferramenta relevante no ensino de geografia, e ele só foi relevante porque a gente traçou uma metodologia dialógica, transversal, e de uma educação criativa e crítica, né? Então, em vários momentos do projeto, em vários momentos da criação dos textos, da temática, os alunos eram críticos ao tema que estava sendo elaborado, né? E também porque foi uma forma de interação e de protagonismo dos estudantes. Então, num outro mini curso que a gente deu, a professora trouxe uma imagem muito legal, que foi uma imagem da nossa tabela, né, da nossa planilha. E aí, no começo da planilha, sempre tinha os nomes, sempre tinha o meu nome, o nome da professora e o nome da Karina. E aí, conforme essa planilha foi se descendo, aparecia mais os nomes dos alunos, porque eles foram, né, se tornando mais os protagonistas desse projeto. E isso foi muito legal. E eu adorei essa observação que a professora fez, porque eu mesmo não tinha percebido isso, sabe? E a gente vê que essas tecnologias no ambiente escolar, elas acabam se tornando relevantes, e também porque esse é um material que fica disponibilizado para qualquer pessoa poder lá e estudar através dele, escutar. Então, está sempre ali à disposição de todas e todos, né?
Bom, Pro... e aí... Oi, bom, e aí acho que uma coisa que é importante de dizer, né, é que o material fica, né, como a Carol falou, fica disponível, todo mundo pode ter acesso, e eu mesma. Isso era um projeto de extensão, né, e eu fiz com os alunos, com as meninas, enfim. Mas foi para minha aula, né, e os alunos amaram. Eu lembro que nem a Carol falou do episódio dos refugiados, teve uma das turmas que eu não necessariamente passei para eles. Teve um episódio que eu usei assim como parte de uma atividade. Mas teve um episódio que eu falei assim, pessoal, hoje nós discutimos sobre algumas coisas e o pessoal aqui do projeto gravou esse episódio, que era o episódio dos refugiados. Acho super legal, tem a participação da professora Neuza, da UFSCar, da Daniela. E aí, a aluna que participou falou assim, gente, não é por nada, mas esse vale os 40 minutos. Né? Assim, olha, eu participei, olha, foi legal, olha, eu estou indicando para vocês, viu, pessoal? Não é viagem da professora, ela está passando uma coisa legal para vocês ouvirem. Então, foi algo que eu fiquei muito feliz, assim, né? Enfim. E aí, Carol, não sei se você puder passar já para o próximo slide, que eu queria só mostrar aqui a bibliografia que a gente usou, né? E destacar dessas questões ambientais o texto da professora Arlete Rodrigues, que chama A Matriz Discursiva sobre o Meio Ambiente, Produção do Espaço Urbano, Agentes, Escalas e Conflitos, que inclusive ele é citado em um dos episódios, né, que é aquele texto que fala sobre fetichização da natureza, fala sobre o papel da ONU, discussões ambientais, uma série de coisas, e que teve presente em vários dos nossos episódios. E para quem também quiser saber um pouco mais sobre podcast, né, que é esse material de áudio que fica disponível, né, na internet e tudo mais, tem aqui algumas indicações, né, como, por exemplo, esse texto, o último texto do podcast A Web Rádio na Escola, uma experiência pautada nas tramas do áudio ler. E aí, uma coisa também que a gente não falou que é sobre o roteiro, né? O nosso roteiro foi transcrito, que é quando a gente escreve e lê tudo que foi escrito, e é legal fazer assim no nosso caso, porque eram muitas pessoas envolvidas, e a ideia é que mais gente depois tivesse acesso ao texto, de fato. Mas, enfim, se um dia vocês forem fazer como professores, não precisa fazer o texto transcrito, pode fazer só uma pauta, né, e explicando e falando sobre. Mas como professora, eu me liguei de uma coisa depois que o projeto acabou, porque eu tenho alunos surdos, né? Então foi legal ter essa parte escrita, porque aí eu posso usar posteriormente a transcrição, né? Então acho que pensando assim futuramente, esses não são materiais que envelhecem tão rápido, né? A gente pode usar em outros contextos, com outros objetivos. Acho que fica essa dica aí se alguém quiser fazer em algum momento, né? Que é fazer essa transcrição visando a acessibilidade mesmo, né? Pensando que nem todos os alunos vão escutar, então quem não escutar pode ter acesso à transcrição. Não sei se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa. Se sobrar um tempinho, eu e a Carol, a gente pode mostrar algumas ferramentas que a gente usou para produzir o podcast. Também a gente não sabe se isso é interessante para vocês. O que vocês acham? Eu acho legal, professora. Para mim, pelo menos, é relevante. Então vamos lá. Então, Carol. Eu também acho bem interessante saber sobre. Inclusive, eu perdi uma oficina uma vez, não lembro qual era o nome que se dava, de como se fazer podcasts. Era assim, bem geral, não necessariamente para o uso na geografia em sala de aula. Uhum. Acho que era da UFSCar também. Assim, então a gente já tem aqui uns programas, né, para mostrar. Eu estava com essa carta na manga para mostrar para vocês. A gente usou alguns programas que são bem fáceis, bem acessíveis, para se instalar, para se ter no computador, que não são pesados, né? E o primeiro programa que a gente usa é um programa de edição desse áudio, que foi justamente proposto por um desses alunos, que é um programa chamado Audacity. E aí eu vou transferir minha tela aqui para vocês, eu até preparei um áudio aqui. E aí vocês me falam. Para eu compartilhar o áudio junto, eu tenho que compartilhar a tela inteira, né? Isso, não sei esse detalhe. Será que é a tela inteira ou é só a aba? É a tela inteira, Carol. Enquanto a Carol vai compartilhando, eu coloquei aqui no chat para vocês um link para vocês baixarem o Audacity.
que é o primeiro programa, né? O software é super leve, você pode baixar e instalar no seu computador. Quando estiver aparecendo, será que já tá? Agora tá, Carol. Tá. Então, esse foi o programa que a gente utilizou para editar os áudios, né? Para a gente conseguir limpar, cortar. E é importante dizer que nem sempre os áudios vão vir em formato MP3. Então, antes de vir para esse programa, a gente utiliza alguns sites na web mesmo que convertem, então, o áudio que vem do WhatsApp ou áudio que vem da própria gravação do celular para que ele se torne MP3, porque esse programa só aceita áudios no formato MP3. Mas isso é uma coisa bem simples também, é só vocês digitarem lá conversor de áudio, e aí vai ter a opção para converter o áudio para MP3, e é isso. Então, aqui eu trouxe o exemplo de um dos áudios, que foi a introdução do episódio 12. Ele já está editado, na verdade, eu não consegui achar um áudio que não tivesse editado, mas é só para mostrar algumas ferramentas e algumas coisas mais simples. E lembrando que tudo isso foi ensinado para mim, para a Karina, por um desses alunos, né? Então, desculpa te interromper, deixa eu só te falar uma coisa. Você pode mostrar para eles como é que você colocou esse áudio aí? Você só arrastou e deu certo. Abriu o programa e arrastou, certo? O arquivo para dentro. Isso. Você pode vir aqui na aba, né, do seu próprio computador, e aí geralmente você vai estar ali no Downloads, né? E aí você pode simplesmente pegar aqui, ó, episódio de introdução, e aí é muito importante colocar assim que a gente sempre nomeava cada um desses áudios para que a gente não se perdesse. Então, o tempo todo, baixou no computador, nomeia o áudio para que você não precise ficar voltando no roteiro para saber a ordem. Então, geralmente a gente escrevia episódio de introdução, episódio final, conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo de transição, enfim. Então, é só vir aqui e você pode arrastar o áudio aqui para dentro. Tá vendo? Bom, e aí uma das coisas importantes na parte de editar o áudio é quanto ao volume dele, né? Então, é muito importante que o áudio não esteja muito estourado, porque a pessoa que for ouvir o podcast vai se incomodar, pode não gostar, enfim, acabar nem ouvindo o podcast porque o áudio está realmente muito alto. E aí não é nem uma questão de volume do celular, é uma questão mesmo do... Eu não sei explicar, né, gente? Sou muito leiga nisso, mas do tom da voz também, às vezes, fica muito incômodo. E aí, através desse programa, a gente consegue ajustar. E uma das coisas que um desses alunos ensinou pra gente é que quando a gente vai ouvir o áudio, tem sempre essa barrinha de volume que ela precisa estar sempre no tom verde. Se passa do amarelo, fica mais vermelho, é porque o áudio vai estar estourado e vai incomodar a pessoa que vai estar ouvindo. Então, às vezes a voz vinha bem baixinha, né? Porque a pessoa às vezes grava longe do microfone, longe do celular, e aí a gente tem sempre que tratar esse áudio para que ele fique num volume agradável, sabe? Então, eu vou reproduzir aqui para vocês. Oi, eu sou a Laura Xavier. Vocês estão ouvindo? E este é o episódio número 12. Sim, dá para ouvir, Carol. Então, esse episódio ele foi gravado pela Laura, né? Uma das integrantes desse grupo. E uma das coisas que a gente sempre faz de início é fazer a limpeza dos ruídos do áudio. Então, uma dica que um desses estudantes deu pra gente é que antes de começar qualquer áudio, a gente sempre grave uns 5, 6 segundos do som do nosso ambiente. Porque esse programa vai reconhecer, então, o perfil desse som que a gente vai selecionar e vai retirar ele do áudio inteiro. Então, suponhamos que o tempo todo tem um cachorro latindo aqui na minha casa, o que sempre tem. E aí eu gravo esse som ambiente, o programa vai reconhecer e vai tirar o latido ao longo do áudio inteiro. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou ampliar e pegar uma parte de ruído. Deixa eu achar um ruído que esse áudio já estava mais limpo. Bom, por exemplo, digamos que essa parte aqui seja o ruído de um cachorro latindo. Eu não quero ela no meu áudio. Eu posso simplesmente cortar ela. Opa. Meu computador tá travado, tá travando.
Eu posso simplesmente tirar ela daqui, cortar, né? Ou eu posso vir aqui nos efeitos. Nossa, não tá disponível, parece. Enfim, deve estar alguma coisa. Será que é porque você está com o Meet aberto? Daí talvez com 2 programas abertos, não sei se Deve interfere. ser. Bom, mas eu vou continuar. Talvez seja porque você está com 2 ondas de áudio. Tenta fechar de baixo. Eu não estou conseguindo fechar de baixo. Será que travou? Sei o que está acontecendo. Acho que está travado meu computador, gente. Eu vou tentar abrir aqui no meu, Carol. Enquanto isso, você vai tentando aí. Tá, mas eu vou explicar, enfim, o que seria limpar, então, esse ruído. A gente sempre vem aqui e vai ter uma opção de remover ruídos. Daí a gente clica aqui e aí vai ter uma partinha escrito obter o perfil do ruído. E a gente vem aqui, seleciona o perfil e aí o programa vai reconhecer ao longo do áudio inteiro e ao longo do áudio inteiro ele vai retirar todos esses ruídos. E isso é muito importante para que, enfim, no final fique bem agradável de ouvir, né? E aí uma das coisas interessantes, e esse programa é muito simples de se mexer, é que a gente simplesmente pode deletar alguma parte ou recortar, adicionar. Uma das coisas que os alunos ensinou é a parte de comprimir o áudio. Não consigo clicar aqui, gente, peço desculpas. Mas quando a gente comprime o áudio, às vezes ele vem muito baixo, porque como eu disse, às vezes, né, a pessoa já tem uma voz mais baixa ou grava longe do microfone, e mesmo que a gente aumente o volume, na opção de aumentar aqui o volume, não fica do jeito que a gente, né, tá os outros áudios. Então, na hora que você comprime, todas essas ondinhas vão ficar no mesmo tamanho. Então, vai aumentar o tom da voz da pessoa. E aí, essas eram algumas das partes que a gente sempre fazia, então, em todos os áudios. Então, mesmo que a gente recebesse 50 áudios de uma vez, a gente editava um por um e ouvia um por um, limpando, organizando o volume e tal. Então, sempre que a gente vai salvar, a gente importa ele no formato MP3. Vai ter uma opção aqui de exportar, na verdade, né? E aí você escolhe lá no formato MP3. Porque a partir disso, a gente vai usar um outro programa para que o áudio, então, seja publicado em outras redes de streaming, né? Como o Spotify que a gente utilizou. Então... Ô, Carol, se você quiser, eu posso falar para eles do Anchor, e aí se você quiser colocar no chat o caminho para fazer cada uma dessas coisas, acho que daí depois eles podem testar no computador deles, né? Tá bom, combinado. Tá, então fingição que eu salvei aqui esse áudio, eu consegui fazer todas essas coisas, e a gente vai para uma segunda etapa, que é o Anchor, que a professora vai explicar. Bom, aí o áudio veio com ruídos, né? Moto passando, o áudio às vezes veio baixo, e aí tudo foi consertado ali no Audacity. Lembrando que tem dicas para isso, né? Nunca grave num cômodo vazio, porque senão vai dar eco. Né? Tenta gravar com o celular na mesma distância, nunca muito perto, nunca muito longe, né? Para não ter muito essa variação de volume e ajudar na edição. Aí tá tudo editado, tá tudo bonito, tá tudo certinho. Agora a gente vai jogar na internet. Só que aí tem 2 caminhos para fazer isso, né? Ou a gente poderia ir de plataforma em plataforma de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast, e colocando o episódio, que daria muito trabalho. Ou a gente pode colocar numa única plataforma que vai distribuir para todas as plataformas existentes de podcast, desde a Apple até o Spotify. Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. É uma plataforma gratuita, vou colocar aqui já o site para vocês, se chama Anchor.fm, e aí é só você fazer o login com o seu Gmail, com o seu Facebook, com o que você quiser, e aí você consegue finalizar o seu episódio nessa plataforma. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês como funciona. Deixa eu ver aqui. Bom, tá compartilhando aí.
Bom, então aqui, né, eu já fiz o login, né, no Geo na Vida. Então esse aqui vai ser o perfil, esse é o perfil, né, do nosso episódio, do nosso podcast. Uma coisa muito legal é que quando você cria um podcast, você tem acesso a uma série de estatísticas, né? Então episódios mais ouvidos, por onde a pessoa está acessando, os países, né? Por exemplo, a gente tem 7% de pessoas que ouvem que estão no território dos Estados Unidos, que para a gente é uma coisa, né, diferente. Tem aqui 3% na Alemanha também, então chega longe, né? Mais do que os alunos. E tem aqui os perfis, né? Ok, aí você quer publicar um episódio, você quer fazer um episódio. Lembrando, gente, que o podcast, ele tem aquele tom de programa de rádio. Então, não é simplesmente gravar o áudio e jogar na internet. Precisa ter uma musiquinha de fundo, uma introdução, né, uma conclusão do episódio, talvez indicar para a pessoa, né, conhecer o Instagram ou ouvir outros episódios. Então, isso tudo você consegue fazer aqui, né? Consegue fazer essa edição final, digamos assim, no formato do programa. Para isso, né, é só vir aqui em novo episódio. E aí você tem duas opções. Quando eu fazia para os alunos sozinha, eu gravava direto no Anchor. Por quê? Porque eu tenho um microfone profissional na minha casa, um microfone realmente muito bom, porque meu marido é músico e ele usa esse microfone para gravar as coisas assim em vídeos profissionais que ele faz. Então o meu microfone já é um microfone de alta qualidade, então eu conseguia gravar com uma boa qualidade com o meu microfone. Se eu gravasse pelo celular, realmente ele pegaria os ruídos do ambiente, e como nós no projeto estávamos gravando em muitas pessoas, tem gente que tem um fone melhor, um fone, né, com uma qualidade inferior. Então, para não ficar tão destoado, nós fazíamos essa primeira parte no Audacity. Mas no meu caso, quando eu fazia só para os alunos, antes do projeto, eu fazia aqui. Então, para você gravar, é só vir em record, né? Que é gravar, começar a gravação. E aqui eu estou falando com vocês, ele já está gravando. Vou parar e veja que ele já veio para a minha biblioteca, que é a library aqui, né? Do lado, biblioteca. Bom, ele só está processando. Quando ele terminar de processar, vai gravar esses poucos segundinhos aqui que eu falei com vocês. E esse áudio já está gravado. Claro, mas eu estou fazendo um projeto com muitas pessoas, os alunos estão participando, então realmente não vai dar para gravar direto aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar o áudio que você baixou no computador, que os alunos te mandaram, que você tratou no Audacity, que já está salvo numa pastinha, e jogar aqui. Só arrastar e jogar aqui, né, nesse lugar escrito seu episódio, e aí ele automaticamente já vai ser salvo na biblioteca. Se você sair do site, não tem problema, porque o site já salvou tudo automático, você não precisa ficar salvando. Então aqui eu vou colocar só para vocês terem uma noção, né? Vocês conseguiram ouvir? Acho que é muito baixo, né? Acho que ficou muito baixo, mas aqui, por exemplo, a gente tem Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dayana, eu sou a professora. Conseguiram ouvir o áudio, gente? Só para eu saber. Eu ouvi. Então, beleza. Aí, o que acontece? Ok, eu gravei esse áudio aqui, mas tá só o áudio, eu quero colocar uma música de fundo. Por quê? Porque quando eu começar lá o meu episódio, eu quero que tenha uma música, né? Talvez para dar o tom ali de uma coisa mais animada e tudo mais. Então, dentro desse áudio, seja ele qual for, do computador ou que você gravou aqui, é só vir nessa notinha musical. Lembrando que se você gravar aqui, não dá para tirar ruído, tá? Então, só se você fizer pelo Audacity. Então, vem na notinha musical e aqui você consegue escolher uma música para colocar de fundo desse áudio. Geralmente, a gente escolhia o Alegre. Vou colocar esse aqui só para vocês terem uma noção, né? Então, esse é um exemplo de áudio que eu posso escolher. Mas aqui, a gente colocava o Alegre por quê? Por conta do perfil dos alunos, né? Mas você pode colocar o que você quiser. Inclusive, isso aqui foi escolhido por eles, nessas opções. Tem, por exemplo, a opção eletrônico. Esse é meio sombrio. Esse já não daria muito certo no nosso projeto. E aí, se você clicar 2 vezes, já vai aparecer aqui uma prévia do áudio. Ou seja, você vai conseguir ouvir o seu áudio gravado, mais a música que você escolheu. E o mais legal é que ele já equaliza. Ou seja, a música de fundo não vai ficar mais alta que o seu áudio, não vai ficar do mesmo tamanho. Ela, de fato, vai ficar uma música de fundo.
E aí você não precisa fazer mais nada para editar, né, o seu áudio. E aí, se você ouvir, né, e achar que está ok, você vai em apply, que é o aplicar, né, e consegue inserir essa música de fundo na tua fala. Uma vez que você falou assim, não, tudo certo, já fiz tudo que deu para fazer, acho que é isso, acho que está ok, você só vem no sinal de mais e veja que ele apareceu aqui, né, onde estava escrito seu episódio. Então, tudo que eu colocar aqui vai ser publicado, estou clicando aleatoriamente, né? Vai ser publicado como um episódio só. Eu não preciso juntar essas partes, o próprio site já vai juntar. Então, que nem a Carol falou, se você tiver 30 áudios, vai ser um problema para você, porque você vai ter que editar um por um. Mas se você gravar tudo aqui no Anchor, né? Vamos supor, eu não quero fazer aquela limpeza toda, eu quero gravar tudo no Anchor. Você pode gravar quantos áudios você quiser. E aí você coloca aqui, o próprio programa já junta. Mas eu coloquei os 5. Por exemplo, aqui tá, relato das 5 e relato Stefano 4. Nossa, mas o Stefano é ali em cima. Como que eu faço? Você vem com a mãozinha, clica em cima, clica, né, e joga para baixo ou joga para cima. Você consegue movimentar. Aqui embaixo, né, preview do episódio, você consegue ouvir o episódio, ter uma prévia de como ele vai ficar. Terminou? Vem em salvar episódio. Mas entre uma parte e outra eu quero colocar um efeito sonoro, um efeito de campainha, um efeito de um barulho de trem, alguma coisa assim. Aí vocês vêm em transição e aí você consegue escolher aqui. Então, por exemplo, esse sonzinho de guitarra, ele não vai ficar atrás da sua voz, ele vai fazer uma transição entre um áudio gravado e outro. É bem legal. Somente quando você vai trabalhar com os alunos, né, que tem que ser alguma coisa mais dinâmica. Aí vamos supor que eu queira publicar esse episódio. Eu venho no salvar episódio. Aí tá salvando. E aí aqui eu vou colocar as informações, né? Então eu vou colocar aqui o título do episódio, uma descrição, que é onde a gente colocava, né, a nossa ficha técnica, digamos assim. Você pode escolher a publicação, se você vai publicar agora, ou se você vai publicar depois. Por exemplo, eu quero que seja publicado dia 17 de dezembro. Confirma, às 9 horas da manhã ele vai ser publicado. Ele vai ser publicado onde? Na própria plataforma do Anchor, mas ele vai publicar no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no podcast do iPhone, que eu esqueci o nome, e em todos os podcasts existentes. O que você está fazendo aqui? Você está publicando e você está distribuindo para todas as plataformas. Aqui você pode, a cada episódio, colocar uma nova arte. No nosso caso, a gente escolheu, né? Deixar essa arte geral. Essa é a arte, né, que o aluno fez, já na vida. E quando você terminar tudo isso, você vem aqui em publicar o episódio, né? Publicou o episódio, é só vir em episódios aqui na parte de cima para você ver todos os episódios publicados. No nosso caso, tem esses de teste que a gente fez para todos os mini cursos até hoje, né? E logo abaixo tem os nossos episódios que foram publicados mesmo, né? Então, vou clicar aqui aleatoriamente no último, né? Para vocês verem. Esse é o episódio de relato de experiência, que eu, Carol, Karina e os alunos, cada um gravou um pouquinho falando o que o projeto significou, como é que foi participar, o que achou. Então, é bem legal, assim. Hoje vocês estão ouvindo o meu ponto de vista e o da Carol. Mas se vocês quiserem saber o ponto de vista dos alunos, eu acho que ouvir esse episódio aqui é muito importante. Porque lá é a voz deles falando, e nesse episódio eu até falei para eles, não tem roteiro, a gente vai falar assim aleatoriamente, dizer, né, como é que foi o que a gente aprendeu. E aí, deixa eu vir aqui, deixa eu ver. Vou copiar aqui o link, vou colocar aqui o link público para vocês verem como que aparece, né? Aí esse episódio, né, para a pessoa que não está logada, vai aparecer assim, né? Então tem aqui, aí a pessoa consegue ouvir, né? É só clicar e ouvir. Para o depoimento final do Jornal Aqui é a voz da Carol, né? E aí tem todos os nossos episódios lá, né, no podcast, e se vocês quiserem é só acompanhar. Acho que é isso, gente. Você tem o link do Instagram, Carol? Tenho sim, eu vou mandar aqui no chat. Tá. Aí eu vou compartilhar minha tela de novo para vocês verem. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês lá.
você quiser compartilhar sua tela, Carol, também pode ser. Seu microfone está fechado, Carol. Ah, agora foi. Pronto. Só um minuto, estou compartilhando. Tá. Aí o Instagram era a principal forma que a gente tinha, né, de divulgar o resultado, né, do trabalho, até para que outros alunos se interessassem e assistissem. E aí, no Instagram, tem um link também para o Spotify. Por quê? Porque os alunos, eles não ouvem no Anchor, no Deezer, nessas outras plataformas. Eles ouvem na plataforma dos jovens, né? Que é o Spotify. Então, aí na descrição tem o link para o Spotify. E aí, Carol, se você descer mais um pouquinho, tem cada episódio, né? O nome de cada um deles, sempre em formato de perguntas, para criar aquela curiosidade, né? Do que eles poderiam pensar sobre o assunto. E no finzinho, tem a nossa primeira arte. Na nossa primeira arte, a gente até tinha compartilhado um link para eles, né, colocarem lá, outras pessoas de fora colocarem sugestões. E aí, Carol, se você quiser voltar lá e falar das duas artes, ai, gente, essas duas artes foi a Carol que fez, foi incrível. Nessas duas artes, a gente quis homenagear e agradecer todas as pessoas que foram convidadas e que gentilmente, né, dispuseram o tempo, né, delas para participar do nosso projeto. Todas elas aqui são de alguma área de estudo. Não conheço todo mundo, né? Mas eu conheço alguns professores. A gente tem aqui a professora Neuza, de Geografia aqui da UFSCar. A gente tem esse professor aqui, nossa, professor, esqueci o nome dele. O Tiago. O Tiago, de Educação Física. E ele escreveu um episódio muito importante. A gente fez uma série de episódios falando sobre o racismo. E aí ele contou um pouco sobre a vivência dele dentro do esporte e o que ele enfrenta, né, de racismo. A gente também teve a Raíssa, que é a estudante de biologia aqui da UFSCar, já formada. Ela participou do podcast sobre a luta indígena, né? Ela trouxe uma visão da agricultura. A gente também tem o professor... Martin. Um branco. O Martin, que foi um episódio em formato de entrevista, né? E a gente entrevistou ele. Ele tá. É no Chile que ele tá, professora? Isso, ele é chileno, ele dá aula na Universidade Católica do Chile. Ele é uma referência nos estudos de gênero, né, na América Latina. E fazia assim, gente, uns 6 anos que eu não falava com ele. Aí um aluno falou, professora, a gente podia falar sobre geografia do corpo, né? Aí eu pensei, meu Deus, eu conheço o Martin. Eu falei, Martin, você não quer participar? Ele falou, não, eu vou com todo prazer. E foi muito legal, né, Carol? Porque os alunos entrevistaram uma pessoa com outras referências de outro país, um geógrafo muito importante. E foi muito legal, porque eles fizeram a entrevista, eles não mostraram nem para mim, nem para a Carol, né, Carol, as perguntas. Eles elaboraram, e aí eles falaram, professora, você quer? E eu falei, não, eu vou saber só na hora. E eu fiquei lá só contemplando, né? Eles fizeram a pergunta para o Martin, foi muito legal. E foram perguntas, assim, interessantes, né? Por exemplo, uma pergunta que eu lembro, Carol, era, professor, qual é a diferença de geografia do corpo e geografia dos corpos? Gente, eu fiquei no chão com essa pergunta. Eu falei, uau, eu não sei se eu faria essa pergunta nesse momento. E aí ele falou, puxa, essa pergunta é muito interessante, foi muito legal, assim. E ele fala um portunhol, e os alunos já estavam animados, né, para entrevista, porque ele é chileno, né, tá no Chile, é chileno, estudou um tempinho no Brasil, então foi muito interessante. Então, vocês podem ver que a gente teve, assim, muitas, né, pessoas convidadas, incríveis, cada uma delas. Tem aqui o Ronaldo, a Júlia, que estuda Geografia da Saúde aqui no UFSCar, a Daniela, que estuda a questão dos refugiados, né, dos venezuelanos. A gente teve a Maiara, que contribuiu falando um pouco da história do Milton Santos, o João Brás, que contribuiu para o episódio de Geografia Física versus Geografia Humana. Enfim, todas essas pessoas foram muito importantes para esse projeto. Tivemos aqui várias pessoas de outras regiões também, né? É importante dizer. E isso foi muito legal. E a gente quis trazer essa arte, então, para agradecer cada uma delas.
A gente também fez uma arte para agradecer a equipe do projeto, né? Então, esses foram os alunos, o rostinho de cada um deles. São muito especiais. Eu vi aqui, Carol, no chat, que o Darlan já está seguindo lá no Instagram. Então, fica o convite para todos vocês. Se o projeto acabou, né? Infelizmente, ele acabou em outubro, final de outubro, mas os episódios estão lá, né? E acho que fica, né, aí na internet para quem quiser compartilhar, quem quiser usar também, quando estiver dando aula, fica à vontade. E a gente fica muito feliz de estar aqui na UFSCar compartilhando isso com vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não sei, a gente está disponível, né, Carol? Gente, vocês poderiam compartilhar o link do Spotify, por favor, também? Sim, só um minuto. Muito obrigado. Porque geralmente a gente está... o Spotify dá para baixar, né, o conteúdo. Nossa, é peraí. legal. Compartilhei um link esquisito aqui, deixa eu pegar. E muito legal, viu, gente? Muito obrigado aí por compartilhar com a gente essas informações. Muito obrigado mesmo. A gente também comentou no chat que está parabenizando pela arte, parabenizando a equipe. Obrigada, André. Mesmo. Muito legal. Daí, se alguém tiver alguma questão, quiser colocar no chat ou abrir o microfone. A gente está chegando perto do nosso tempo, mas ainda temos um tempinho para responder as questões. A Maíra levantou. Isso, temos uma questão da Maíra. Oi, gente, eu queria agradecer, achei inspirador, muito bonito esse ensino assim horizontal, acho que é isso que está faltando. Eu saí da escola há bastante tempo, mas não tinha nada a ver a educação que eu recebi com a que você está ensinando agora, está proporcionando. Legal. Essa é a boniteza, como diria o Paulo Freire, de ser professor, né, e professora, porque a gente pode ir aprendendo, né, ao longo do tempo, e mudando a nossa prática. Eu comecei a dar aula, a minha primeira aula, quando eu dei, eu tinha 17 anos, né, eu já tenho 34, farei 34 daqui 15 dias. E assim, minha prática mudou muito, e acho que daqui, sei lá, 20 anos ela ainda vai mudar mais ainda, né? Tem coisas que hoje eu nem acho que é um problema, que daqui 20 anos vai ser um baita de um problema, e isso vai mudar. E acho que essa é a beleza, né? De ao longo do tempo mudando e aprendendo com os alunos. Acho que foi um ganho, assim, muito grande. Acho que as meninas não têm nem noção, né? De tê-las no projeto, porque também é a presença de alguém que é tão professora quanto eu, mas que ao mesmo tempo tem essa proximidade maior com os alunos, então isso me ajudou muito a criar um vínculo com eles, já que eles estão sempre com as câmeras fechadas, é muito difícil de criar vínculo mesmo, né, nesse momento, assim, online, então ter a presença delas, para mim, assim, não sei, acho que o projeto não teria funcionado, né, se não tivesse a presença delas comigo, ali acreditando, falando, não, professora, vamos que vai dar certo, então foi muito legal. Isso mesmo, muito bom, parabéns para todos. Se não temos mais nenhuma questão no chat, então eu gostaria de fazer um comentário também. Da questão da natureza que vocês falaram, do consumo e produção, que a gente acaba vivendo numa sociedade que destrói a natureza e depois transforma a natureza num bem de consumo. E acaba sendo desigual, como vocês colocaram, porque esse bem de consumo, que é a natureza, que não deveria ser, porque a natureza é um direito, acaba sendo acessível para as pessoas mais ricas, que têm dinheiro para morar, de repente, num condomínio cercado de natureza, para viajar para um lugar de natureza preservada.
parques naturais, que muitas vezes ali em torno tudo é mais caro. Não que não existam ainda lugares preservados que sejam acessíveis, mas esses lugares cada vez vão sendo mais, digamos, expropriados, né, pelas grandes indústrias. Então, é uma questão muito complexa, né, se vocês quiserem complementar essa questão, embora eu acho que vocês colocaram muito bem isso, mas é realmente uma questão que dá pano para manga. Eu acho que é isso, Rosana, você bem falou, né? Destruir e depois transformar numa mercadoria, e é por isso que é uma mercadoria, né? Porque cada vez é menos acessível, e quanto menos acessível, mais caro fica, né? E é muito triste pensar nisso, né? Pensar que nós estamos caminhando para um aprofundamento da crise ambiental, né? Que se rebate depois em crise climática, várias outras crises, e que essa crise ela só pode ser superada com a mudança de um modelo, né? E que a gente não tem uma resposta, sinceramente, acho que a gente não tem uma resposta. A gente teve outros modelos além do capitalismo, tivemos, mas como alguém que utiliza a teoria decolonial, eu acho que a gente precisa criar um próprio modelo latino, enfim, com todas essas outras referências, outras formas de se relacionar com a natureza, né? Acho que esse é um caminho, mas esse é um caminho que a gente ainda não construiu enquanto sociedade, né? Por uma série de questões, por falta de acesso à educação, né? E a gente começa a ampliar um pouco mais o leque da discussão. Mas acho que você está certíssima, assim, a colocação, nossa, super fechou o nosso raciocínio da primeira parte, né, Carol? Outra questão que também foi tratada lá na primeira parte, que a Carol falou da saúde, que a saúde não é só a ausência da doença, né? Daí eu pensei na questão da saúde mental, que o próprio sistema capitalista que a gente vive, acho que já gera muitos distúrbios, né? Muitos desequilíbrios. E aí acho que é muito importante que a gente pense também na questão da saúde, na saúde mental, e com a pandemia. Então, acho que esse é um problema que fica mais crítico, né? Então, se quiser fazer mais algum comentário sobre isso, Carol. Acho que é muito importante isso que você traz sobre a saúde mental, porque, enfim, todos estamos vivendo e passando por isso, né? Eu acho que, por exemplo, a questão, vou trazer um exemplo, né? A questão do EMP, de todo esse distanciamento, de toda essa bagagem que a gente carrega em cima de nós, prejudica muito a nossa saúde mental. E assim como a questão de como você coloca da natureza se tornar uma mercadoria, como o professor também coloca isso, a nossa saúde também acaba sendo colocada como uma mercadoria, né? Então, a gente só consegue enxergar através de como iremos pagar para nos tratar, sabe? E não questionar coisas que são muito anteriores a isso. Então, tem um vídeo, inclusive, vou fazer uma recomendação da professora Rita Van Holt, não sei se vocês conhecem, mas está disponível lá no YouTube, que é um vídeo intitulado Medicina Não é Saúde. É um título bem provocador, assim, mas ela conta, né, sobre como que a gente é levado a não questionar por que nós temos, por exemplo, muita dor no pulso, mas a gente é só levado a tratar essa dor e não a questionar, por exemplo, os modos de como a gente está trabalhando, sabe? Então, é muito interessante isso de nos questionar também o nosso entendimento sobre a saúde, e não somente as causas e as curas, né? Legal, obrigada. Paulo, você gostaria de fazer alguma colocação? Oi? Perdi. O Darla pode fazer, acho que antes, como ele levantou a mão. Não, pode falar, né? Era só o comentário do livro que a Carolina tinha indicado. Quem é o autor mesmo? A professora Rita Van Holt, eu vou colocar o link aqui para vocês. Ah, tá bom, muito obrigado. Eu só queria fazer acho que primeiro avisar o pessoal, né, quem assinou a lista de presença, por favor, assine, né, que é de praxe.
E comentar com vocês, não sei se falaram, não prestei atenção, a frequência liberada em quanto tempo esses episódios? Porque acho que a Neuza, não sei, comentou com vocês, a gente também tem um projeto de extensão, né? A gente desenvolve sobre cultura caipira, né? O podcast. Também, se quiserem curtir, gente, Vamos Prosear, tá no Spotify, curtam a gente, ouçam nossos áudios. E a gente tem essa demanda também difícil, né? A gente conseguir conciliar, porque fazer edição, fazer a gravação, é algo que demanda muito tempo, né? E a gente, o ano passado, a gente fez a frequência de 15 dias, esse mês a gente optou por um mês, né? E a gente faz via Meet, porque como é Vamos Prosear, né? A gente tem 2 pessoas conversando sobre o tema, né? Então, e é difícil a gente conseguir conciliar, juntar áudio, assim. Eu imagino como vocês fizeram isso, né? Com um grupo tão grande de pessoas, né? Que são alunos, vão participando, né? Como vocês conseguiram fazer isso nesse tempo, né? Amarrar nessa frequência. Posso responder, Pro? Bom, e aí isso também foi ensinado pelos alunos, né? Realmente, nem sempre a gente consegue nos reunir para gravar, enfim, por exemplo, em formato de entrevista, como foi com o outro professor. Mas eu acho que aprender a juntar os áudios, por exemplo, no Audacity, deu uma liberdade da gente não necessariamente gravar todo mundo junto. Então, por exemplo, às vezes eu gravava dia tal e eu falava, olha, eu gravei essa parte. A pessoa que ia se disponibilizar para gravar outra parte poderia gravar outro dia e a gente juntava. Mas isso só é possível porque a gente também tem um roteiro, né? Então, por mais que a gente grave em dias diferentes, em momentos diferentes, a continuidade, né, do texto, da fala, vai ser igual porque tem um roteiro. Então, acho que é isso, assim, né? Se você... por exemplo, eu acho que o Vamos Prosear tem um formato diferente, talvez, né? Inclusive, eu recomendo muito, gente. É muito legal os episódios. Mas acho que tem um formato mais de entrevista. E aí, quando a gente fez o episódio da entrevista com... eu sempre esqueço o nome dele, o professor chileno, o Martin. A gente fez ele num outro programa que se chama Discord. É um programa que as pessoas usam bastante para jogar e tal. E eu também não conhecia, assim, para usar com esse fim, mas tem uma ferramenta dentro do Discord que consegue gravar todo mundo ao mesmo tempo e separar os áudios de cada voz. Eu não sabia disso, gente. Quem ensinou isso foi os alunos, né? E a gente gravou todo mundo, assim, como se estivesse no Meet, e depois o programa envia um áudio separado, assim. E aí a gente consegue editar cada áudio e juntar tudo depois. Então, isso foi legal. Isso é legal porque, por exemplo, se na minha casa, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas perto da minha casa tem uma igreja, e agora está tocando músicas na igreja. Então, tem uma certa interferência no meu áudio. Eu não sei se está chegando aí para vocês. Mas se a gente estivesse gravando a entrevista agora, depois seria possível pegar o meu áudio e só tratar o meu áudio no Audacity, por exemplo. Aí o Paulo... E assim, gente, isso quem falou foi um aluno. O aluno até falou assim para mim, professora, por que ao invés de gravar no Meet, a gente grava na outra plataforma? Eu pensei assim, gente, do jeito que eu sou velha, eu não vou conseguir nem entrar. Mas falou, não, professor, é simples e tal... E a gente mudou meio de última hora. E quando eu entrei, eu pensei, meu Deus, eu não sei mexer nesse lugar. Tipo, é muito diferente. Mas aí ele conduziu lá, gravou, editou, já publicou e deu tudo certo. Agora, Paulo, o projeto foi assim. Ele começou em abril. Toda a parte de identidade visual e escolher temas e tudo mais foi feita até julho. E os primeiros episódios... E aí eu falei para os alunos, a gente vai tirar férias, que eu sou contra trabalhar sábado, domingo, férias é à noite. Eu tenho essa minha restrição. E aí eles falaram assim, não, professora, tudo bem. Eu falei, então, o que vocês acham melhor? Publicar um episódio por semana a partir de maio ou publicar 2 episódios por semana a partir de julho? Só que em julho a gente não vai trabalhar, já tem que ter gravado. Não, vamos publicar 2. Então, de abril a julho, nós fizemos 8 episódios, deixamos gravado lá no Anchor, tudo certinho. A gente curtindo as férias e os episódios sendo publicados. E aí, quando a gente voltou, a gente já tinha alguns de reserva e foi fazendo e colocando na reserva. Eu sei que parece que é muito, né? Porque são 30. E a gente está falando de aluno, gente, que tem 25 disciplinas. De 25. Eu, quando eu tinha 6 na faculdade, eu já queria chorar. E os meus alunos têm 25 disciplinas. E aí, como todo mundo estava fazendo um pouquinho de cada, então não ficava tão pesado. E aí, os últimos episódios, né, Carol? Assim, a gente terminou, sei lá, com uns
acho que umas 3 semanas de antecedência e ficou só nessa parte de editar e de publicar, então foi tranquilo, assim. Acho que uma coisa legal para dizer também é que a gente tinha, então, um grupinho, né, só das pessoas que iam editar, porque fazer todo o trabalho, né, o processo do roteiro e de gravar, e mais editar é muito pesado. E às vezes demora bastante. Então, a gente sempre tinha, então, ali, ó, quem vai gravar o episódio daqui 2 semanas. Então, a gente já tinha tudo escrito, né? Tem a planilha, a gente fez. Então, a pessoa que vai gravar, que vai editar, já estava tudo separadinho. Então, a gente facilitava o processo, porque não era uma pessoa fazendo tudo, era todo mundo fazendo uma parte, né? E, então, isso ajudou bastante. E a planilha que ficou aberta para todo mundo, os alunos, eles iam lá e colocavam o nome deles. Então, por exemplo, assim, não tinha que ficar eu ou a Carol atrás, fulano, você tem que fazer e tal. Às vezes que passava um episódio, por exemplo, tem um episódio daqui 15 dias, não tem ninguém para gravar. O fulano quase não gravou, vamos perguntar pro fulano. Mas, assim, eles iam e colocavam o nome, eles tinham esse compromisso, meu episódio vai ao ar dia 21. Como é que eu tenho que me planejar com tudo que eu estudo, com tudo que eu faço para dia 21 estar no ar? Então, era mais ou menos isso, assim. Aí, todo mundo acompanhava a planilha no Drive, episódios publicados a gente ia deixando de verde, roteiros prontos, sem gravar, de roxinho, e o restante em branco, para a gente saber ainda quais a gente teria que começar a mexer e a fazer. Mais uma vez, além de parabéns pelo trabalho, parabéns pela organização que vocês tiveram, né? Porque foi uma organização impressionante. Sim. Obrigada. Agora eu sou outra pessoa, Paulo. Quem viu minha mesa em 2018 nessa UFSCar toda bagunçada não me reconhece em 2021. Gostaria também de parabenizar as professoras, Dayana, Carolina. Eu não sou professora não, gente, sou aluna ainda. É professora dos alunos do curso de extensão. Daí, se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu vou finalizar. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E amanhã nós teremos a mesa de encerramento com a comissão organizadora do evento, às 7h, e às 7h30 teremos a conferência de encerramento com o professor Dr. Sidney Gonçalves Vieira. O título da conferência é Fazer Ciência em Momentos de Pandemia, a Geografia como Possibilidade em Meio à Crise. Muito obrigada a todos que compareceram, aos nossos ouvintes, aos alunos. Obrigada a todos que participaram também. E uma boa noite a todas e todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais. Prazer.